Mas é por isso que eu falo que o esporte, assim, não tem coisa que educa mais do que o esporte, cara. Olá pessoal, aqui é o Nalberto do Vôlei. Olá, aqui é o Paulo Kakinoff. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Mansur. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tâmega e esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Começando aqui mais um episódio muito legal do Endorfina Podcast. Eu sou suspeito para falar, mas desde quando o Beto Liber, grande Beto Liber, aí, treinador aqui de São Paulo, do Team Liber, me falou do Márcio Santoro no ano passado, logo o sininho tocou. Eu conheço o Márcio há muitos anos, mas já fazia um bom tempo que eu não tinha notícias dele. E para mim foi uma grande surpresa saber que o Márcio já estava, estava pedalando, enfim. É uma coisa que ele já sabia que eu fazia e tal há muitos e muitos anos, quando nós nos conhecemos lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E de repente eu descubro através do Beto Liber que o Márcio estava pedalando e que era um bom ciclista, um cara super dedicado e tal, e aí daí foi, na verdade passaram-se alguns meses até eu conseguir aqui me esquematizar e bater esse papo com ele, que é um publicitário aí super premiado, um cara premiadíssimo, um cara que começou no BMX, quer dizer, do judô ele passou para o BMX, ele vai contar aí como é que foi essa trajetória bem legal, e aí logo ele teve até alguns resultados bem legais no BMX, e ele logo aí passou a trabalhar e aí transformou aí canalizou toda a energia dele, toda a competitividade dele para o trabalho e acabou se tornando aí um super publicitário premiado e ele é um dos fundadores e co-presidente hoje da Agência África, aí que tem contas aí de várias grandes empresas, e foi uma conversa muito legal, é um cara super sensato e mais uma pessoa aí que foi atraída pelo ciclismo. Ele vai contar aqui os motivos e a gente falou disso exatamente. Ele foi atraída pelo ciclismo que também graças a esse crescimento, a facilidade de se pedalar na ciclovia, ele vai falar um pouco disso aí também. E foi uma conversa muito interessante, um cara bacanérrimo, e tenho certeza de que é mais um episódio aí que vocês vão curtir. E antes de partir para o episódio, eu quero agradecer a todos vocês que têm assinado a newsletter do Endorfina, sua dose extra de inspiração. Toda sexta-feira eu envio um e-mail com algumas notícias, um e-mail curto com algumas notícias que eu gosto de compartilhar, inclusive sobre o convidado da semana. Eu faço aí algumas considerações sobre o convidado da semana. Então, se você quiser receber também esse e-mail na sexta-feira, toda sexta-feira, para você dar uma olhadinha e quem sabe te dar um pouco mais de inspiração para o final de semana, vai lá no meu site endorfinabr.com, preencha o seu nome, seu e-mail, e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa mensagem. Obrigado a todos que comentaram e participaram de alguma maneira, compartilharam de alguma maneira o episódio da semana passada com a Gisele Bertucci, a triatleta profissional e também uma mulher aí bem bacana, com uma história, uma trajetória bem legal e com opiniões muito bacanas. Então, obrigado a todos vocês que compartilharam e ouviram e comentaram esse episódio. Obrigado a vocês que já estão assinando e comentando e fazendo suas críticas e sugestões e comentários também no meu novo canal, o Endorfina TV, lá no YouTube, onde você vai ver também trechos, clipes dessa conversa aqui minha com o Márcio. Então dá uma olhadinha lá, Endorfina TV com o Michel Bogli. Procura lá, assina, clica lá no botãozinho do like se você gostou, no dislike se você não gostou, faça seu comentário. Eu estou aqui agora empreendendo novamente com outro canal, com outro tipo de comunicação. Está sendo aí uma boa oportunidade para aprender, apesar de ser uma parte completamente atrelada ao Endorfina, mas eu estou aí aprendendo, né, com essa história de YouTube e tudo mais. Aos 51 anos de idade não é fácil, confesso para vocês, mas vamos lá, com a ajuda do Flávio Lordelo, um
filmmaker, um ouvinte e um triatleta lá do Rio de Janeiro, eu estou conseguindo pelo menos começar a engrenar aí nesse novo canal. Então, muito obrigado a todos vocês. Se vocês não conhecem, vão lá, Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube e assistam aí aos clipes, aos vídeos e ajudem também a compartilhar esses clipes, esses vídeos, porque acho que também é uma boa maneira, esse é o meu objetivo, de estar introduzindo endorfina ou mais endorfina na vida das pessoas. Então pode ser uma maneira aí alternativa para quem curte assistir, né, para quem curte as telas, de estar conhecendo um pouquinho dos convidados, inclusive do Márcio Santoro aqui desse episódio. E é isso, pessoal. Quero agradecer também aos apoiadores do Endorfina. Se você acha que esse trabalho aqui vale um pouco da sua contribuição financeira, vai lá na minha página, no endorfinabr.com, clica lá no Apoia-se, clica na página Ouvinte Endorfinado, você vai ver quais são as vantagens, além de estar, claro, contribuindo para a manutenção e para a existência desse canal. Você também vai ter aí alguns benefícios bem legais, inclusive descontos em diversas empresas que são parceiras, que compartilham comigo dos mesmos ideais e que são parceiras do Endorfina e que estão oferecendo descontos para vocês. Então agradeço a todos que estão apoiando e que estão começando agora a apoiar o Endorfina. Para mim isso é muito valioso e fica aqui então a minha gratidão a todos vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, para mais uma conversa interessantíssima aqui no Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Sua primeira experiência no esporte competitivo veio quando ainda era criança, através do judô, no tradicional Esporte Clube Pinheiros. Nesse meio tempo, crescia no Brasil uma modalidade de ciclismo recém-chegada dos Estados Unidos, o BMX, ou bicicross, como era chamado na época. Ele logo se aventurou e sua empolgação com a bicicleta só crescia, movida pela adrenalina dos saltos e competições. Veio então o primeiro grande dilema da sua vida: kimono ou bicicleta? Optou pela segunda e passou a se dedicar intensamente às competições, chegando a conquistar o título de vice-campeão paulista e um honroso 5º lugar no Campeonato Brasileiro. À medida que crescia, foi mudando o foco da sua competitividade para o trabalho, largou a bicicleta e passou a surfar. A disciplina que aprendera com seus mestres e a competitividade que demonstrou desde muito jovem serviram para pavimentar uma super bem-sucedida carreira no acirrado mercado publicitário. Sua intensa trajetória profissional sempre foi equilibrada pelas sessions e surf trips nos litorais e ondas mais famosas do mundo. Já casado e agora pai de família, resolveu há 3 anos voltar ao ciclismo, mas desta vez para a modalidade de estrada. Apesar de alegar que a competitividade permanece apenas dentro do escritório, em pouquíssimo tempo ele já participou de desafios do naipe do Gran Fondo Nova York e do Letap Brasil. Conosco aqui hoje o ex-judoca e DJ, músico, ciclista, surfista, colecionador de pranchas, co-presidente da Agência África e um autêntico Faria Limer, o paulistano Márcio Militello Santoro. Seja muito bem-vindo ao Endorfina. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco das minhas experiências aí com você e seus ouvintes aí, cara, que eu descobri que são muitos, né? Cara, tamo lá, temos alguns ouvindo aí a gente. 116 países, cara, a última contagem. Super legal, super legal. Enfim, não vou ser eu que vou te dar algum conselho aqui, algum ensinamento sobre mídia, né? Mas, cara, é uma mídia muito democrática e muito legal. E só para contextualizar, né, Márcio, já que você falou disso, é legal porque eu comecei o podcast, o Endorfina, em junho, se não me engano, acho que foi 2 de junho de 2017. E não tinha, o Spotify ainda não era um player, de fato, né? Ele só tocava música e a gente estava na mão de vários outros aplicativos de podcasts, né, agregadores, e a Apple, que foi quem mais ou menos criou aí essa história, né? Uhum. E, cara, o negócio já estava indo bem aqui pro lado do Endorfina, né? O nicho do nicho do nicho do nicho, né? Cara, mas a hora que entra o Spotify,
com a visibilidade aqui no Brasil e no mundo, né, mas com o poderio de fogo do Spotify e com a estratégia deles de estarem conquistando o mundo, né, e mais 2 continentes à sua escolha, cara, meu, deu uma curva, né, deu um pico na audiência enorme, porque, afinal de contas, né, cara, era Apple contra Spotify, era iOS contra Android, né, e o Android ainda tá ganhando, e aliás, se eu não me engano, recentemente, acho que o Spotify ultrapassou a Apple no mundo em termos de audiência de podcast. E, claro, aí tem todos os outros que são grandes também, maiores e menores, enfim, mas que têm relevância, mas são os 2 maiores players hoje em dia. Cara, mas vai ser legal essa conversa, cara. E eu tava brincando com você antes da gente começar, que eu achava que a última vez que a gente se encontrou de fato, assim, deve ter sido, não sei se na casa do Fernandinho Nabuco, eu não lembro, mas deve ter sido lá pelo comecinho dos anos 90, né? E eu não sabia que você tinha sido um ciclista de BMX, que eu também fui, né? Embora eu não fui campeão como você. E para mim você era um amigo do Fernando, enfim, né? Ser conhecido da Tamara e tal, que surfava. E aí, de repente, eu descubro, através do Beto Liber, que você é um ciclista de mão cheia, né? E aí eu falo, pô, cara, o mundo dá voltas, né? Assim, porque né, você já era amigo do Fernandinho, o Fernandinho, né, acho que sempre foi ciclista, triatleta e tal, e de repente, faz 3 anos mais ou menos, né? 4 anos que você começou a pedalar. Que eu voltei, na verdade, né? Fazem 3 anos. 3 anos. E voltou com tudo, né? Cara, eu voltei animado. Até porque, né, Michel, assim, eu comecei a pedalar de novo quando faz um pouco mais de 3 anos, quando minha mulher ficou grávida da minha filha, da Francesca, e a gente estava voltando um dia da praia, que a gente tem uma casa no Guarujá, aqui perto, e aí tava um super trânsito, assim, ela tava, sei lá, no 7º mês de gravidez, 8º, assim, sabe? No final, aquele chorinho que você pergunta pra médica, assim, ó, ainda dá pra pegar carro e tal. Ela fala, dá, mas tal, cuidado. E aí, cara, tava um super trânsito, né? E aí a minha mulher, assim, cara, super desconfortável e tal. E aí a gente decidiu naquele dia que a gente ia ficar um tempo sem ir pra praia, né? E aí tinha, eu moro aqui do lado da Ciclo Capivara, né? Aí tinha uma bicicleta antiga aqui de speed, que eu tinha ela já há algum tempo, que uma vez eu comprei quando eu estava estudando em Boston. Aí lá eu pedalei no tempo que eu fiquei lá, no mês que eu fiquei lá, e depois eu parei, porque não tinha muito onde treinar aqui em São Paulo, né? Continua não tendo, né, Michel? Tem pouquíssimas opções, né? Infelizmente. Mas temos, o meu lema, assim, cara, é isso melhor do que nada. Não, totalmente, né? Totalmente. Depois a gente pode falar mais desse assunto aí, porque eu sempre fui um super incentivador aí da Ciclo Capivara, e lamento que a USP esteja na condição que está. Mas enfim, aí, porra, eu falei, cara, vamos começar a pedalar, né? Porque eu não vou pra praia, né? Por um tempo. E tinha alguns amigos que estavam pedalando, né? Tem o Stefan, que você conhece super bem também, claro. O Stefan Nod, que é um super ciclista, né? Super, Ele é outro patamar, assim, mas ele sempre, né, falando das coisas né, dos benefícios da bike, etc. E eu também sabia, né, que a questão da bike te ajuda muito a melhorar o VO2, né? E que, no caso, por exemplo, que eu ainda gosto de surfar condições mais extremas, né, de surf, apesar de não ser profissional disso, longe disso, né, mas eu me boto em situações, né, como nesse final de semana, por exemplo, que passou, foi um final de semana de surf extremo, assim, né. Então eu falei, eu pelo menos vou estar fora d'água, não vou estar só nadando, porque antes eu ficava só na natação, né, para manter. E vou melhorar a capacidade de VO2, né? Sem dúvida. Que basicamente é aquele tempinho que você tem entre uma onda e outra que você toma na cabeça, a quantidade de oxigênio que você consegue captar e o quanto de gás carbônico que você consegue jogar para fora, né? Então, e aí a bike, principalmente a road, né, cara, assim, é fantástico para isso. Aí eu comecei, cara. E aí eu comecei e
E aí, pô, não sou um ciclista de mão cheia, né? Até porque o meu técnico hoje, né, que é o Chris Solak, que é um cara, muito bacana, né? E foi gozado que ele nem sabia, assim, no terceiro mês, eu comecei com o Betão, né? Mas uma coisa muito mais do Beto Beto Lippe, né, de me estar junto, pedalando junto, né? Me explicar, Exato, porque, porra, é importante também, eu recomendo sempre, né? Não é sair pedalando por aí, cara. O ciclismo tem umas regras básicas, principalmente de segurança. E o Beto, pô, é um cara maravilhoso para isso, né, cara? Ele é um super parceiro, assim, né? Mas daí, como eu também não tinha muito mais horário fixo, assim, para o treino, eu resolvi treinar com o Chris, porque o Chris passa, né, os treinos, né, para mim. E aí o Chris, quando começou a me analisar, ele falou, cara, toda o teu corpo, teus músculos e tal, o jeito que eu tô vendo aqui é explosão, né? É menos resistência, menos endurance e mais explosão, né? Eu falei, acho que isso tem a ver com o meu passado, que eu fazia BMX Race. Ele falou, cara, putz, faz todo sentido, né? Porque explosão total. Explosão total. A tua memória muscular aqui é totalmente em cima de explosão. E o surf também, né, cara? Porque quando você... Aquela remada que você dá para entrar na onda é uma super explosão. É um tirinho. É um tiro, cara. É um tiro, né? É um tiro. E até quando também você tá remando para fugir de uma onda que vai quebrar na sua cabeça, é outro tiro, entendeu? Então, cara, foi agregou muito para minha vida, assim. Inclusive em termos de disciplina também, né? Antes da gente começar a falar aqui, você tá falando, pô, que você dormiu às 9h30 ontem, né? Cara, eu tô dormindo às 9h30 todo dia, assim. Né? E antes, pior é que eu tô me superando, né? Porque antes eu ia dormir quando o William Bonner falava boa noite no Jornal Nacional. Agora, ainda mais com aquela musiquinha do Jornal Nacional. Então, cara, agora como o Jornal Nacional também, puta, é só notícia ruim, né, cara? Porra, estamos passando, né, um momento difícil pra caramba. Eu tenho ido dormir antes do Jornal Nacional terminar, cara. Assim, tô atingindo um nível... Você espera para ver as propagandas, para ver como é que tá o trabalho da concorrência e vai dormir. Exatamente, né, cara? Então, eu tô indo dormir bem cedo, e acho que o ciclismo tem a ver com isso, né? Assim, porque 5h tem que estar de pé, né? E aí, então, cara, e isso ajuda também no surf, né? Esses últimos 3 dias eu acordei às 5h para pegar onda. E aí, cara, é impressionante como você, com um esporte de endurance, você tem um encontro com o teu corpo, né, cara? Assim, você começa a entender os limites, você começa a entender um pouco mais de alimentação, da importância da alimentação, da importância do sono, né? Então, eu também estou levando um pouco disso para o surf, né? Então, agora, antes eu surfava, para surfar eu levava uma parafina e acabou. Agora eu levo, uma banana, uma água, um Gatorade. Então, tem horas que eu saio do mar, vou lá, dou uma hidratada, volto pro mar, não fico mais 3, 4 horas sem hidratar como eu ficava. Que legal, entendeu? Cara, é verdade. Então, que legal. O ciclismo tá dando para mim todo esse conhecimento do corpo, né? Porque muitas vezes você se machuca surfando, que você está muito cansado, você acha, na verdade, que você está cansado, só que você está desidratado, né, cara? Você está lá 4 horas sem tomar água e sem comer nada. Pois é, cara, então... Tomando sol na cabeça, né? Então, exato, né? Não, e gastando energia, né? Super, enfim, super. Se a água estiver fria, você está gastando mais ainda, exatamente. Né? Quer dizer, e você está realmente tomando sol no coco, né, cara? Que desgasta pra caramba, né, cara? Super. Você fica no sol... E o sol, e a água salgada também. A água salgada, ela te desidrata também, né? Exato, então, exato. Putz, mas, porra, antes do ciclismo, não tava nem aí para isso, entendeu? Então... Tem sido, eu acho que só para falar, o ciclismo, o de endurance, eu tenho certeza, quando eu fiz o Letap o ano passado, eu fiquei ali no meio ali, sabe? Eu tô sempre na turma da metade ali, para mim tá ótimo, assim, sabe? Então... Tá ótimo, tá ótimo, cara. Enfim, né, para quem já ouve aqui o Endorfina sabe da minha ligação com a bike, principalmente, mas é o que 90% ou mais, ou 100% das pessoas que passam por aqui, que pedalam, cara, trazem isso, né, esse feedback.
a bicicleta tem alguma coisa, cara, que eu arrisco dizer que mexe com o nosso lado lúdico, né? Para quem aprendeu a andar de bicicleta desde criança, que remonta àquela época do BMX, que nós somos, né, contemporâneos, né, do BMX, da Extra Light, das pistas de BMX, do filme ET, né, que foi o lançamento da BMX aqui no Brasil, enfim. E aí a gente acaba, eu acho que no subconsciente, carregando isso para o resto da nossa vida, através da bicicleta. Por mais que você tenha passado uns bons anos sem pedalar, a hora que você voltou para a bike, começa a te mexer com isso, né, cara? E claro, tem a história da liberdade, do vento, do desempenho. Agora, hoje em dia, tem a história de você ter bicicletas, né? Você já me falou das tuas... Você tem bicicletas que dá prazer de ter, né? Assim, para quem curte essa história de equipamento e tal. Então, quer dizer, a bicicleta traz tudo isso pra gente. Mas, principalmente, na minha opinião, perto do que você está me dizendo agora, você já fez 50. Fiz 50. A bicicleta, eu arrisco dizer que vai te trazer, pelo menos por muitos anos ainda para frente, cara, esse efeito colateral positivo de você estar prestando atenção no teu corpo. Total, cara. E que não precisava ser a bicicleta, né? Claro, poderia ser outra modalidade, mas digo assim, a bicicleta vai te trazer muito isso, cara, justamente para que você, numa fase interessante das nossas vidas, né, cara, porque eu tenho mais ou menos a mesma idade que você, que é onde a gente está realmente precisando, cara. A gente sempre precisa estar em contato com o nosso corpo, mas eu acho que à medida que os anos vão passando, a gente precisa estar mais, né, principalmente para que a gente possa administrar, as mazelas e as coisas boas que vêm com a idade, né, cara? E a gente está em contato com o nosso corpo. Eu sei que o surf proporciona muito isso por conta do contato com a natureza, né, cara? Assim, eu leio algumas coisas, ouço muitas pessoas falando disso, mas talvez o surf não seja tão atlético como o ciclismo, ao ponto de você estar tão ligado assim na tua fisiologia, né? A hora que você acorda para pedalar, você já dá 2, 3 revoluções no pedal, você já sabe se você vai estar bem ou não, né? Você já sabe quando, quer dizer, passou 1h30 lá pedalando, ou com subida ou não, ou fazendo um tiro, você já sente a fome, porque, cara, você precisa repor alguma coisa, quer dizer, você está muito mais atento ao que acontece com o teu organismo, e eu acho que isso vai te agregar bastante aí para o resto da tua vida, pelo menos pelos próximos bons anos, né? Sem falar na longevidade que o ciclismo permite, né? Eu não sei se você consegue surfar tanto, ou se é uma regra um cara de 80 anos surfar. Pedalar dá, né? É uma coisa muito mais repetitiva, muito mais simples, né? Requer muito menos energia, talvez, do que surfar. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_Energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, uma empresa com sede na Califórnia e especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em www.sevensherpas.com e siga Seven Sherpas no Instagram, lembrando que o 7 é o número 7, é o numeral. Bom, mas vamos começar a gente vai falar disso, eu quero falar disso daqui a pouco, dessa questão também da idade e tal, mas vamos começar do começo, cara. E agora, antes, eu fiz uma pesquisinha, né, cara, para gravar com você. E sendo você um bom publicitário, né, premiadíssimo e tudo mais, eu já quero então aqui, já para
já pra gente já resolver tirar essa preocupação aí do teu checklist, eu vou fazer um merchan aqui. Eu tô testando hoje, cara, a fibra ótica da Vivo pela primeira vez, 300 mega. Você vai voar. Eu estava com a fibra ótica não, né? Eu estava com a internet do concorrente, e todo mundo sabe quem e não estava dando muito certo, eu tive problemas recentemente, e aí eu falei, cara, para gravar com o Meco eu vou precisar ter uma fibra ótica, uma internet boa aqui. Então aqui, Vivo Fibra... testando hoje de primeira mão, é o primeiro Endorfina gravado via fibra ótica da Vivo, 300 mega, instalei essa semana, então você não precisa mais fazer o merchan. Agora... Não, olha, eu vou te falar, Vivo Fibra, cara, é o melhor produto que tem. Eu levei lá para Taguaíba, lá, quer dizer, eu levei. Quem levou foi a Vivo, né? Eu simplesmente animei o pessoal da Vivo a falar, olha, leva lá para os condomínios do Guarujá, porque tem muita gente. E aí agora na quarentena, o pessoal na praia me agradece, fala, olha, ainda bem que você trouxe, porque a gente ficava lá com uma internet mequetrefe lá, que a gente alugava lá e tal. Agora é Vivo Fibra em todos os condomínios. O pessoal é muito grato lá. Cara, agora, antes de novo da gente também, eu tenho mais uma curiosidade aqui para te perguntar. Você conhece a África, algum país da África? Cara, eu conheço a África do Sul, né? Foi surfar lá? Eu já fui surfar, fui conhecer o país, não só surfar, né? Mas fui conhecer o país. E conheço também a Tanzânia. Ai, que legal, cara. Tenho vontade de conhecer. Não, e eu te pergunto, cara, porque o nome, né, da tua agência é África e desde muito tempo eu tenho uma fascinação pela África. O meu pai, que já faleceu há muitos anos, ele visitava muito Congo e alguns outros países, acho que Uganda e tal, para trabalhar por uma empresa suíça de transformadores. E eu não sabia, né, mas eu herdei muitas fotos e tal. Então sempre tive essa relação com a África e sempre tive muito interesse por animais, né, ver aqueles programas dos animais e tal, eu adoro isso até hoje. E em 2008 eu tive a oportunidade de ir para Cape Epic, né, de mountain bike, que a gente estava falando agora. Aliás, você tem que ir então por isso também, né, lá, já que você tá curtindo o MTB, cara, é uma prova, né. Mas é puxado, né? Não, é puxado, mas assim, cara, é totalmente factível. Sim. Lá eu arrisco dizer que o maior risco é você, cair e se machucar. Não é você não ter energia para terminar, porque é tipo um Ironman. Você tem um prazo longo para você terminar a etapa. Aí você pode parar, né? Se você precisar, você pode parar, sentar um pouco, comer, alongar, enfim. Mas vale muito a pena. E aí no primeiro ano que eu fui para a África, não consegui fazer o que eu queria fazer, fiz um pouquinho de turismo, mas a própria Cape Epic já é um mini turismo na África do Sul. Mas aí depois, 2009, 2010 e 2011, eu fui para Namíbia, fui para Botsuana, fui para Zâmbia, eu fiz aí um turismo de moto, aliás, eu fui de moto conhecer esses lugares. Cara, e eu sou apaixonado por aquele continente aonde eu conheço, né, e tenho vontade de conhecer vários outros. Aliás, um dia desses teve uma competição que foi relatada num site de ciclismo, eu vou te mandar o link, em Serra Leone, né, aquele país na África, acho que no chifre da África, né, que foi devastado por guerra civil, enfim, cara, e, lembra muito aquelas cidadezinhas pequenas nossas, ou a periferia, né, assim, lugares de construções simples e tal. Mas, cara, o ciclismo existe lá e tá fervendo. Os ciclistas competem com roupas emprestadas dos times europeus. Cara, é um negócio legal. E eu tenho vontade de conhecer esses lugares. Então, estava vendo esse relato dessa prova, que me fugiu o nome, e eu falo, eu queria um dia e agora eu quero levar a minha família, que não conhece, né? Eu fui sempre sozinho, fui competir a Cape Epic e depois fiquei fazendo turismo maravilhosa, sozinho. Né? Cape Town é uma das cidades mais lindas que eu já vi na minha vida, assim. Cara, que cidade. Maravilhosa. Que cidade. Maravilhosa, maravilhosa. Enfim, e aí eu tinha essa curiosidade, que eu imaginei que talvez você conhecesse de fato a África do Sul para surfar lá, né? Eu surfei lá, Que é Bells, né? Bells não, Beach. Bells é na Austrália. Eu surfei lá em Jeffreys Bay, que é a onda... Jeffreys Bay, Jeffreys Bay, claro. Jeffreys Bay, que é a onda boa lá. Surfei também em Cape Town, mas o lance ali foi Jeffreys Bay que eu surfei, foi bem legal, foi bem interessante, assim. E Tanzânia eu fui para fazer lá os safaris, que é incrível, cara, incrível.
incrível, a infra que eles têm lá, tudo. Acabei sendo contemplado, acho que eu paguei, depois de tantos anos, né, utilizando o nome África na minha empresa, acho que eu paguei um royalties lá, porque eu voltei da Tanzânia com malária. Porra, cara, foi casca grossa. Peguei uma malária hemorrágica, cara. Foi dureza, viu, Michel? Fiquei 6... Caraca, meu. Cara, fiquei 6 dias na UTI aqui em São Paulo. E... Nossa, meu. Eu voltei, foi uma experiência completa. Completa. Vamos dizer assim, né? Você pagou a passagem para a Tanzânia e falou assim, eu quero com emoção, né? Não só a emoção de ver os animais, os Big Five, mas eu quero tudo. Não, né? eu acho que, porra, eu paguei os royalties do uso do nome África todos esses anos. Né? Então, mas foi dureza, mas teve muito aprendizado aí também. Legal, cara. Putz, eu curto demais, cara, aquele continente e os países que eu conheço. O lugar que eu quero conhecer é Namíbia, cara. Eu recomendo, assim, 110%, cara. Vale muito a pena, cara. E eu te digo, só pra gente voltar pra pauta, por dois motivos que já tornam o país por si só, pelo menos pra mim, né, curiosos de se conhecer. Ele só perde para a Mongólia em baixa densidade demográfica, né? Então é o segundo país no mundo com a menor densidade demográfica, só perde para a Mongólia. Menor. Então, a menor. Então você não vê gente, não tem gente. Uau. As pessoas estão concentradas lá na capital, que é Windhoek, né? Eu nem sei como é que fala em português. E não tem pessoas em outros lugares, não tem, né? E tem o deserto, né? Deserto do Namibe, da Namíbia. E aí, claro, no deserto não mora muita gente. E acho que só 2% das estradas são asfaltadas. Então aí dá para você ter uma noção de como é que é um país, embora não seja enorme e nem afastado de nada, né? Ele é na África, ali bem na frente aqui nossa, aqui do Brasil, né? Quer dizer, aqui do Sudeste, de São Paulo, do Rio. Cara, é um país que vale a pena. E claro, a natureza, né? Você vai lá para ver deserto, você vai lá para ver a costa dos esqueletos. Tem uma onda lá que chama Shackleton Bay. Tem uma onda lá que chama Shackleton Bay, que é uma das ondas mais incríveis do mundo, cara. Foi um cara que descobriu pelo Google Earth. Ele foi olhando o Google Earth, ele foi olhando as fotos do Google Earth, assim, e aí ele falou, essa baía aqui acho que vai ter onda. Aí ele pegou, era um sul-africano, né? Aí ele pegou o carro, subiu, chegou lá e surfou e descobriu essa onda. É uma onda que há 20 anos atrás ela não existia, né? E aí por causa das marés, da correnteza, foi fazendo um banco de areia. Aí esse banco de areia se formou e essa onda começou a dar, entendeu? E não se sabe até quando ela vai... Até quando que ela vai durar, claro. Que ela vai durar. Mas ainda mais com as mudanças climáticas. Mas é maravilhoso, assim, a história do lugar é maravilhosa. E é uma onda mística, assim, um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Ainda tô superando a fase malária para voltar ao continente africano. Meu Deus do céu, cara, e a tua foi de lascar, coitado, Foi. Mas vamos lá, cara, vamos só contextualizar aqui a tua história, né? Você me disse no WhatsApp que você é um autêntico Faria Limer, né? Você morava na Faria Lima, que é? Na época que dava para nadar no Rio, você ia remar lá, não, cara, você ia andar de bicicleta no Museu da Casa Brasileira que não tinha muro, naqueles jardins. Eu vou te falar, eu não sei se você... Tem um prédio, cara, antigo, ali da Faria Lima com a Cidade Jardim, um prédio antigo de esquina. Sim. Que era um prédio na frente da Dacom, do outro lado da Dacom ali. Isso, agora tem um cartório lá embaixo, já foi padaria, já foi tudo, não sei o que, agora é um cartório. E aquele prédio agora, ele virou um prédio de escritórios comerciais, mas ele era um prédio antigo. Ele era um antigo residencial, então eu nasci e fui morar lá, literalmente, assim. Aí eu morei lá até os, 3, 4 anos de idade, e aí a gente mudou para do lado do Clube Pinheiros, e na Arthur Ramos, que é do lado da Faria Lima. Do lado. E hoje a minha empresa, que é a África, quer dizer, hoje ela tá na nuvem, né? Ela não tá em lugar nenhum, né? Exato, Mas o escritório, né, da era paleozoica, né? É lá. Do século passado é lá. A gente nem... Outro dia eu fui lá, cara, parece... Você entra no prédio de escritório e parece que tá visitando uma ruína, né, cara? Assim,
tem ninguém, Então, é um negócio meio bizarro. dá Mas, uma sensação esquisita. mas, assim, então eu brinco que... Aí eu tive um monte de, né, sócios baianos e tal, que a gente montou, né, a África, o Grupo ABC. Eu falei, eu sou o Faria Limer, né, dos baianos aqui, né? Uma mistura de baiano com Faria Limer deu esse negócio aí chamado África, né? Legal, cara. E qual que era a tua relação com os esportes, então? Porque o BMX só veio um pouquinho mais tarde, né, cara? Talvez com 10 anos, alguma coisa assim. Na verdade, cara, o primeiro esporte que eu fiz para valer, além do CAD, né, aquele negócio que tem no Pinheiros, Centro né, de Aprendizado Desportivo, que é super legal, né, que você faz um monte de esporte e tal. Super legal, E aí eu descobri que qualquer esporte com bola eu sou um zero à esquerda, né? Então, 2. Mas é ruim mesmo, assim. O handball, mais ou menos. Mas, igual a mim. E aí Porque é com a mão, né, cara? Que com o pé que é difícil. Cara, o problema é esse. O pé é um desastre, assim. Eu sou daqueles caras que quando a bola vem rolando, o jeito que eu mato a bola, quem entende olha e fala assim, isso aí não sabe nada, sabe? Desastre. Até golfe eu fui mal, não consigo bater na porra da bola. Tudo bem. Cara, eu comecei a fazer judô, e aí o judô eu gostei. E era na época do João Gonçalves lá no saudoso João Gonçalves lá. Pô, o cara tem 5 Olimpíadas, né, em 3 esportes diferentes, né? Ele foi como jogador de polo, animal. Depois foi como nadador, e depois foi 2 Olimpíadas como técnico da seleção brasileira de judô, né? Animal. E o cara, dava aula no Pinheiros ali, né? Assim, o João era um mito, né, cara? Respeitadíssimo, assim. Então eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? Porque você ser treinado pelo cara, e aí, como gente boa atrai gente boa, né? Então ele também atraiu um monte de gente boa para lutar lá, né? Então, o Carmona, lembra que foi o medalhista olímpico em Moscou, o Douglas, o Shinohara, assim, cara, enfileira aí, né? Tem um monte de... Até hoje tem o Baby lá, né? Que também treina lá, quer dizer, construiu-se essa tradição do judô no Pinheiros, né? Então, aí eu comecei a lutar, mas começou como brincadeira, mas aí o João, que ele não queria saber muito de brincadeira, ele botava a gente para ralar lá, né? Aí eu comecei a competir, cara, e até que eu comecei bem, assim, no judô, né? Eu levava jeito, assim, né, pra luta, né? Eu gostava, né? E aí minha carreira, vamos dizer, competitiva no esporte começou lá, e cheguei a ficar em terceiro lugar no estado de São Paulo, na minha categoria. A gente chegou a ser campeão brasileiro por equipes, né? Da minha categoria, da minha idade lá também no Pinheiros. Tinha um time bem forte lá, cara. Vários torneios também regionais, zonais, que a gente fazia também lá. A gente sempre ganhava alguma medalha. Eu digo que eu aprendi a ganhar e perder lá no judô, cara. Assim, Mas você já era um cara competitivo? Eu já era um cara... Ou foi aí que você foi desenvolvendo esse espírito de curtir, ganhar? Não, sempre fui muito competitivo, cara. Descobri que assim, eu era extremamente competitivo. E foi bom porque o judô e o João, né, junto com o Serginho também, o Serginho tá lá até hoje, me deu muita disciplina. Então, disciplina, inclusive, que eu uso hoje no trabalho, assim, disciplina, inclusive, mental, né, cara? Pô, o João tem uma passagem uma vez, assim, que, porra, um dos faixa pretas lá, assim, atleta olímpico, né, que o cara perdeu uma luta, ele tirou o kimono e jogou no chão, assim, né? Pô, o João foi lá, no meio do campeonato, pegou a faixa preta de volta dele e falou, ó, eu vou te dar marrom de novo, você vai regredir aí uma faixa, porque a tua atitude foi horrível. Exato, não é de um faixa preta, não é digna de um faixa preta. E não falou mais com o cara sobre o assunto durante 1 ano. Quando deu 1 ano, que o cara treinando com a faixa marrom, cara. O cara era um faixa preta nível olímpico, tá? Tinha ido pro campeonato mundial. Eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade. Aí ele terminou o treino, que todo final de treino ele conversava, né, falava, fazia um papo
sempre muito, muito legal. Aí ele chamou o cara com a faixa marrom, aí ele tirou a faixa preta do kimono assim do cara, deu para ele e falou: hoje faz 1 ano que eu vi você ter uma atitude não digna, né, quando você perdeu, né? Então agora, depois de 1 ano, eu estou te dando a faixa preta de volta, e eu queria te dizer que você só é digno de vencer quando você perde com dignidade. Então, que legal, meu. Então agora você pode usar essa faixa preta. Aí o cara amarrou a faixa chorando, assim, entendeu? E aí todo mundo bateu palma e tal. Pô, é um negócio que é muito, muito marcante e profundo, assim, né, cara? Não, você vê como te marcou, né, cara? Assim, uma coisa que faz tempo, não foi com você, né? Porque se tivesse sido com você, claro, né? Esse cara com certeza deve ser grato ao João até hoje. Mas você vê como uma coisa que marca, ainda mais quando a gente é garoto e acha que tá sabendo, ou acha que a gente ganha e acha que é campeão, né, cara? E ali, põe no chão. E ali eles faziam muitas competições também, que não era campeonato brasileiro ou paulista, né? E nessas outras competições a gente ganhava primeiro lugar, o Pinheiros era muito forte, né? Então você ficava se achando, né? Exato, era super perigoso, assim, entendeu? Claro. E, então aí foi uma super de uma... Eu falei, pô, ele fez isso, se ele fez isso com esse cara, que era atleta olímpico, né? Já tinha ido para 3 mundiais, meu. O cara é um super de um vencedor, né? E aí, cara, eu aprendi assim que não adianta também você não ganhar com dignidade, entendeu? Você tem que aprender a perder com dignidade e ganhar com dignidade. E, cara, e hoje no meu trabalho, né, assim, no mesmo dia, como a gente tem muitas frentes no negócio, né? Porra, no mesmo dia você pode ter uma grande vitória e uma grande derrota no trabalho, naquele dia. Né? Exato, porque num período bem curto. Não, e se você não sabe lidar com dignidade, com essas duas coisas, cara, inclusive pode te fazer mal para a saúde, tua saúde física e mental, entendeu? Então quando você ganha, né, você conquista alguma coisa, legal, tem que celebrar, mas você também não pode perder a estribeira nessa conquista, não pode se achar. E quando você perde também, cara, você não tem que ter uma atitude ruim no que aconteceu, né? Você tem que saber perder com dignidade para saber ganhar com dignidade. Então, eu acho que essa foi uma das grandes lições que eu tive lá com o judô. E aí, paralelo a isso, eu comecei a me interessar por BMX, né, cara? Tinha aquela pistinha da Monark, lembra? Que tinha aqui na Marginal. Que também era do lado da tua casa, né? Que é onde é o Parque do Povo hoje. Exatamente. Né? Ali a pontinha, né, do Parque do Povo. E é muito louco hoje, Michel, porque de vez em quando eu vou pedalar na ciclo, cara. Hoje, 40 anos depois, cara, 35 anos depois, é o mesmo caminho que eu fazia para ir para a pista da Monark, cara. Aquela calçada. Aí eu me pego ali, cara, de bicicleta, naquele lugar, eu falo, cara, é o mesmo lugar que eu ia pro meu treino na pista da BMX da Monark. E aí eu comecei a me apaixonar pelo ciclismo lá, né? Bem na época do filme do ET, né? Estamos falando de 1982, né? Por aí, exatamente. O filme é de 82, isso aí, E aí foi o boom, né, cara? Todo moleque de 10, 11, 12 anos, você é um ano mais novo que eu, você devia ter 11 anos na época. Cara, e aí eu morava aqui do lado da pista, só que BMX Race é uma coisa que você cai, cara. Você cai, certo? Você cai e você rala, né? E aí eu fazia judô segunda, quarta e sexta e treinava aqui terça e quinta, né? E aí comecei a participar de competições também, né? Aí consegui o patrocínio da Balduco, né? Ah, que legal, cara. O chefe da equipe era meu pai. Né? Só que daí cara, que legal. Só que daí eu me lembro que tinha competições que batiam, né? A do BMX, no mesmo dia do judô, e fora isso, como eu falei, a gente caía, então tinha vezes que eu botava o kimono e embaixo estava tudo ralado, entendeu? Aí um belo dia o João e o Serginho me chamaram e falaram, olha, cara, assim, você tá num momento, eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos, né? Era a faixa roxa já. Eles falaram, olha, aqui você vai ter que tomar uma decisão, né? Já começou a vir aqueles meninos, né, que treinavam em outros lugares da minha idade, né?
começaram a treinar no Pinheiros, né? Os militantes. Os militantes, meninos muito fortes e tal. E aí ele falou, olha, você vai ter que tomar uma decisão, né? Você está competindo no judô e você está competindo no BMX. Você vai ter que decidir, né? E aí eu não sei se foi de propósito ou não, deve ter sido. Me botaram um dia para lutar com faixa preta lá, o cara me arregaçou, Michel. Era um treino, mas o cara me arregaçou num nível, cara, que assim, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu comecei a chorar, assim, né? Do cacete que eu tomei. E eu olhava pro Sérgio e pro João, assim, e falei, esses caras estão me testando, né? Eu falei, pô, se eles estão me testando, acho que eles conseguiram, cara, assim, eu vou pro ciclismo. Eu achei que você ia falar que você ia continuar no judô. Não, cara, assim, foi um cacete muito bem dado, assim, sabe? Sei. Te afugentaram, coitado. Cara, eu acho que eles fizeram eu tomar uma decisão, sabe? Eu precisava tomar uma decisão. E eu sabia que eu curtia mais o BMX, entendeu? Uhum. Só que eu tinha minha ligação com o judô, que eu comecei, sei lá, com 4 anos e tinha 14, eu tava lá 10 anos, cara. Né? Tua vida, pô. Porra, né? A essa altura é tua vida. E foi gozado, porque o cacete foi tão grande que eu demorei pra voltar a pisar lá no judô de novo. Eu só pisei quando meu filho voltou. E aí eu fui falar com o Serginho e tal. Mas enfim, cara, foi um momento marcante na minha vida, assim, e necessário, porque eu precisava decidir, cara. A real é que eu precisava decidir. Né? Uhum. E acho que eles deram uma ajuda, assim, que eu precisava quebrar esse laço, entendeu? Uhum. E aí no ciclismo... E você chegou a ser campeão paulista, né? Você teve desempenhos legais no BMX. Então, cara, né? aí no BMX, enquanto eu tava junto com o judô, eu não conseguia tanto, né? A hora que eu não tinha mais o judô, aí eu comecei a treinar de verdade. Isso, foi vice-campeão, né, paulista. Eu comecei a treinar de verdade. Aí eu cheguei a ganhar etapas do Paulista, cheguei a ganhar etapa de brasileiro, Paulista aí no ranking eu fiquei em 2º lugar, no brasileiro eu cheguei a ficar em 4º lugar, e aí isso me permitiu, até porque 2 ciclistas se machucaram, não puderam ir, e eu fui para o Mundial lá no Chile. Que legal, cheguei para o Mundial do Chile e cheguei até a final lá, fui até a bateria final e foi incrível, assim, né? Foi um super teste, né? Porque aquela coisa de adolescente, né? Insegurança, de atleta adolescente, eu falei, porra, eu tô aqui porque, na verdade, eu não me classifiquei, eu só tô aqui porque 2 caras se machucaram, né? Porque eu fui o 4º, né? Eu não fui o 2º, nem o 1º, entendeu? Então, puta, eu vou chegar aqui, eu vou chegar lá no Chile e vou tomar um cacete e tal. E aí eu falei, quer saber, meu, eu vim até aqui, eu vou tentar me divertir ao máximo e acabou dando certo, cara. Fui lá para as oitavas de final, quartas de final, semi e fui para a final, cara. Foi incrível, incrível. Foi incrível. Cara, que história legal. Eu acho que eu não recebi ninguém aqui no Endorfina que chegou nesse nível do BMX. Eu acho que só tive gente aqui que participou, mas não chegou nesse nível. Cara, era assim, eu tenho lembranças muito boas, né, cara? Eu cheguei a competir um pouco, não tenho muitas recordações. Depois tinha uma pista também, não sei se eu cheguei a pedalar lá ou foi depois, que é onde é o Vila Lobos hoje. Não sei se você chegou a ir lá. Não. Eu não sei se era uma pista de motocross ou se ela era de BMX. Não. O que tinha era... Mas, cara, era uma delícia, cara. Fazer salto, fazer rampas, né? A gente saltava na Praça Morungaba aí, enfim, lá no meio dos jardins. O que tinha era uma pista onde é o Sambódromo hoje do AMB. Eu não me recordo. Tinha uma pista lá, e tinha uma pista super clássica, maravilhosa, que era do lado do Shopping Morumbi, que era a pista da Caloi. Ah, isso mesmo, porque a da Monark foi primeiro, depois a Caloi fez uma por ali, né? Então você tinha 2 pistas da Caloi e 2 pistas da Monark, era Monark e Caloi brigando o tempo inteiro, né? Então você tinha, aqui na Marginal você tinha uma pista da Monark e no AMB você tinha uma pista da Monark. Aí da Caloi você tinha, onde é o parque de bike, que é do lado do Ibirapuera, que agora fizeram uma pump track lá. Super legal. Super legal. Preciso ir, não fui ainda. Uma pista da Caloi. E aí tinha a pista da Caloi do Shopping Morumbi também, que era clássica. Então, e é gozado porque, eu não sei, acho que tudo na vida a gente
Pô, a gente vive várias vidas dentro de uma vida, né? Mas essa volta minha para o ciclismo, né, me aproximou de novo do BMX, né? Agora, que legal. E aí eu entrei num grupo que chama Dinossauros do BMX no WhatsApp. Aí tem um monte de cara que esses eram os verdadeiros campeões, né? Eu dei umas beliscadinhas, mas pô, o Volney, o Oclinhos. Oclinhos, eu lembro do Oclinhos, isso que eu ia falar. Porra, o Píspico, vários caras, o Tom, vários caras da época que a gente treinava estão nesse grupo. E aí, sabe o que eu comecei a fazer agora, cara? E aí tem um amigo meu, né, que é o Paulo Souza, que pedala com a gente lá no Iporanga, né? Que lá tem uma turma de surf e uma turma de bike. O Paulinho é da turma de bike. E eu tô nas duas, né? E o Paulinho é o maior colecionador de BMX que eu conheço do Brasil. Ele tem uma. Que legal. Cara, ele tem uma coleção de BMX assim. E ele começou a me pilhar. Porra, cara, olha essa BMX. Bom, o que aconteceu, cara? Eu já tô na minha terceira BMX que eu tô montando. O que é? Redline, Mongoose? O que é? Eu tenho uma Sea Racing, que é a bike do Mike Booth. Lembra do Mike Booth? Lembro. Tem uma réplica do Mike Booth. Aí eu montei uma Kuahara. Kuahara, nossa que era a bike do ET, cara, né? Você lembrou. Eu montei uma Kuahara preta. Isso. E agora eu tô montando uma GT preta, que é exatamente a bike que eu tinha na década de 80. Assim, eu tô montando a bike igual, porque eu vendi... tipo colecionador, né? Vai buscando as peças na internet no eBay, e tal. No eBay e tal. Mas porque eu vendi a bike quando eu parei de correr, eu vendi a bike, né? E depois eu te conto dessa transição pro surf, mas cara, eu virei um psicopata, assim, em leilão de peça antiga de BMX no eBay, assim, cara. A mulher olha pra mim e fala, cara, o que são essas bicicletas de criança aqui em casa? Eu falei, não são de criança. Cara, BMX é muito pequena na hora que você olha, né, cara? Hoje, por coincidência, no Ibirapuera, cara, eu nem sabia que existia, né? E aí, se tiver alguém da Monarch aí, me desculpa, cara, não sabia que a Monarch ainda existia. Eu vi uma BMX Monarch, que parecia uma estilo retrô, né? Porque BMX, não sei se mudou muito, tecnologia, enfim. Mais ou menos. Mas, cara, muito legal, me deu umas saudades, cara. E era uma bicicleta da Monarch, tava lá, com uma cara bem novinha, assim, cara. Inclusive com aquele acolchoado na mesa, sabe? Que você colocava pra não bater o saco. Né? Pra proteger. Pad, né? O pad ali. O pad. O problema ali não era nem o saco. O problema, sabe o que doía ali, cara? O joelho, cara. O joelho, nossa. Você dava ajoelhada na mesa, assim, era de largar a bike e ficar no chão meia hora, cara. Cara, que legal, meu. Puta, que legal. Eu fiquei sabendo que agora em 2020, que já passou, a Caloi ia lançar ia ela relançar uma edição da Extra Light. Cara, eu tô na fila. Mas aí, claro, né, tudo mudou por conta da pandemia. Eu não sei quando é que eles vão lançar ou se eles vão lançar. Mas eu tô na fila dessa aí, viu, Michel? Olha lá. E aí... E depois eu te digo aqui, quando a gente acabar, eu sei onde é que tem, aqui do lado de casa, cara, eu sei onde é que tem umas Caloi Cross pra vender, Extra Light e tudo, zerinho. É mesmo? Aqui numa loja, aqui na Santo Amaro. Opa! O duro é que o cara pede um preço, né? Mas assim, cara, com o manual pendurado ainda, do jeito que vinha, né? Pendurado no guidão. Você sabe que é o seguinte, que esse negócio de BMX, old school, virou um negócio absurdo, assim. Então, os leilões no eBay, cara, são super concorridos. E as peças atingem, assim, tem banco da bike, selim que os caras estão vendendo por $1.000, cara. Opa! E é o banco da década de 90, cara. Bom, deve ser nos Estados Unidos. 90 não, 80, né? 80. 80. Americano é doido. Mas depois eu te digo, cara, aqui do lado. Eu quero ver, mas é Extra Light da década de 80 mesmo. Com manual. Tem Cruiser, tem umas bicicletas mais antigas, Caloi, Philips, Peugeot. Mas, enfim, depois eu te conto. É aqui do lado, e não é nenhum segredo, tá aberto lá para qualquer um entrar e comprar. Enfim. Mas, cara, e aí como é que você fez essa transição do bicicross pro surf? Porque até então, pelo que eu entendi, não tinha surf na tua vida. Não tinha. Né? Você morando em São Paulo, de repente você começou a aumentar a tua coleção de visual esportivo pelas razões que eu imagino, e de repente aí você falou, cara, é melhor eu começar a descer pro litoral, foi aí? Não, cara, minha família, a gente sempre teve muito na praia, né? Até
quando a gente ia passar as férias lá no Guarujá, eu tinha uma gangue de BMX lá, né? A cidade do Guarujá tinha um time, né? Eles tinham um time de BMX lá, de BMX Racing. Aí eu ficava andando com aquela gangue lá, que era uma gangue que tinha até uns caras da pesada lá que andavam de bike com a gente, né? Ao ponto lá de ir no Guarujá, uma vez um cara foi me assaltar, daí ele falou, pô, Santoro, desculpa, não sabia que era você, assim. Porque o cara andava de bike comigo, aí ele foi me assaltar, daí ele viu que era eu, porra, não. Ô, cara, que história triste, mas o cara me deu, ele falou, mesmo. porra, puta, desculpa, não sabia que era você. Eu falei, não, tá tudo certo, tal. Leva o que você quiser. Não, ele acabou, assim, foi um negócio meio... A gente já tava, né, com 16 anos, né, sabe, 17, né, e enfim. E é um cara, inclusive, que era super talentoso no BMX e se perdeu, virou bandido mesmo, cara. Assim. Treta, né. Mas, e aí, cara, nas férias eu sempre, comecei a pegar onda de jacaré nas costas do meu pai, assim, e a gente entrava no mar e pegava, eu era viciado em pegar jacaré mesmo, né. Então sempre tive essa relação com o mar, ficava horas e horas no mar, né? E aí teve umas férias de verão que eu pedi pro meu pai uma prancha de surf de Natal. Ele deu, né? E aí eu passei, sei lá, um mês no Guarujá, na casa de um amigo meu com essa prancha. E aí eu me lembro das sensações assim, iniciais, né, do feeling de você pegar uma onda, né, cara? E aí ficou uma coisa muito forte na minha vida, essa sensação, né? E aí essa sensação é muito louca, porque é a sensação que eu busco até hoje. E aí, diferente, né, dos outros esportes, eu comecei com, sei lá, 17 para 18 anos, né? 17 anos eu comecei a surfar, e aí, diferente do judô ou do BMX, eu saí muito atrás de quem já tinha começado, a molecada que começou a surfar com 9, 10 anos. Exato, então, assim, a condição que eu tinha de ser um atleta competitivo no surf era zero. Porque é impossível você, com 17 anos, começar a surfar e aí você ter algum nível de competitividade, né? Então eu falei, olha... e aí eu estava começando a entrar, né, no mercado de trabalho, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar em loja, né? Eu vendia jeans na Carmin, né? Foi meu primeiro emprego. Eu era vendedor na Legal, Carmin, cara. Eu trabalhei uma época na Fórum também. Pois é. Muitos e muitos anos. Então. E aí eu comecei a trabalhar lá com vendas e meu pai é vendedor também, então, assim, comecei a perceber que meu negócio era vendas, né? E em paralelo eu entrei na SPM também, né? Aí, junto disso, eu consegui um estágio... Você estudou no Santo Américo? Não, eu estudei no Dante Alighieri. Ah, tá. Aí eu entrei na SPM, em paralelo uma amiga minha conseguiu um estágio pra gente na DPZ, que super agência. Então. E aí, cara, assim, eu falei, olha, eu vou parar com esse negócio de esporte competitivo, com bicicross, porque também estava naquele momento, né, ou virava atleta profissional do BMX, e aí os caras da minha geração foram para os Estados Unidos para correr as provas lá, porque lá que o mercado do BMX para valer, eu largava, né? De novo, né? Aquele momento de decisão, né? Você virar. E eu falei, puta, eu não quero ser atleta profissional de BMX, cara. Não acho que vai valer a pena eu ir morar nos Estados Unidos agora, largar tudo, eu precisava fazer uma faculdade. E aí eu larguei o BMX competição, né? O surf virou minha válvula de escape. E aí, cara, todo o meu lado competitivo foi pro trabalho, Michel. Mas todo, assim, eu descarreguei inteiro, velho, no trabalho. Tá explicado, entendeu? Olha lá. Assim, aí, cara, assim, sabe, mordedor, cara, assim, puta, aí, bicho, eu era uma, sempre fui, assim, cara, sangue no zóio, assim, sabe, no trabalho, cara. Todo esse aprendizado competitivo, eu deixei o surf para ser a minha varanda, a válvula de escape, a minha varanda, né? E porra, e todo esse meu lado competitivo foi pro trabalho, cara. Até hoje. Cara, curioso isso, né, cara? Porque você simplesmente mudou o canal, né? Exatamente. E aí
Exatamente, mas... Talvez isso explique muito do teu sucesso desde pequeno, assim, né? Enfim, desde essa época, cara, que você estava estagiando ainda na DPZ. Mas é por isso que eu falo que o esporte, assim, não tem coisa que educa mais do que o esporte, cara. Porque pô, a coisa mais importante na minha carreira profissional em propaganda foi meu lado competitivo do esporte que me deu. Assim, para mim, esse foi o meu grande diferencial. Grande diferencial. Curioso evidentemente, isso, né, evidentemente que eu também sou bom, assim, isso é de família, né? Meu pai é um vendedor, meu pai vende até hoje, tem 83 anos, ele não para de trabalhar, ele vende roupinha de criança, cara. Eu quando saía de férias, o primeiro mês das minhas férias era trabalhando com ele, vendendo roupa, assim, né, cara? E eu adorava vender. Então, assim, eu tenho certeza que esse meu lado vendedor, né? Até hoje, meu pai fala, o que você faz? Eu falo, eu sou um vendedor, só que eu sou um vendedor de ideias agora, né? Exato. E quando você é um empreendedor e faz empresas, como eu acabei fazendo, né, no Grupo ABC, que a gente tinha um monte de empresas, quando a gente fundou a África, você tem que vender o teu sonho para alguém, né? Então você continua sendo um vendedor, né? Isso que é empreender, né? Você vender o teu sonho para alguém. Agora, cara, a força competitiva e a disciplina, cara, veio do esporte, cara. Foi na maior escola, foi o esporte, cara. E você se habituou com o fato de você não ser um surfista competitivo? Sim. Porque também o surf é um esporte que tem muito esse lado... Contemplativo, pelo menos, tem, cara. Tem. Contemplativo. E aí, claro, você vai fazendo a tua turma, tem histórias na natureza, na praia, cara. Eu não sei surfar, nunca surfei. Mas é claro que é um esporte que é gostoso, é prazeroso, né, cara? A sensação de você descer uma onda deve ser meu animal. Não, e depois você... Pode falar. Não, e aí tem o lifestyle também, né, Michel? Assim, então, né? Você acaba... Lightning Bolt, OP e por aí. Não, e acaba assim, todo mundo fala aqui, né, que o surfista ele é um esporte individualista e tal. Cara, o surf só tem graça, né? Tipo, esse final de semana, cara, porra, você entrar no mar com alguém, né? Assim, tem a coisa da relação. Então, hoje, meus melhores amigos, né? Eles vêm do surf, né? Assim, eles não vêm da propaganda, né? Tenho bons amigos na propaganda também, tenho sócios maravilhosos, assim, criei relações incríveis, né? Mas os meus amigos, assim, que eu mais relaxo, né? São os meus amigos do surf, assim. Então... Cara, é um lifestyle incrível. Aí eu criei a minha casa, eu brinco que a casa aqui em São Paulo é a filial, né? A matriz é... Você mora na praia, você mora na praia, né? Mas por acaso você tem uma casa aqui. A matriz é lá na praia, né? E aqui a gente tem um apartamento que é o apoio, tá certo? Eu nunca achei que isso fosse ser tão verdade como nos últimos Então, cara, quem ano. sabe nos próximos anos você chegue mais perto disso, não por uma aposentadoria, mas pela próxima. Não, eu acho que pela próxima realidade que a gente pode viver, né, cara? Talvez passar 4 dias lá e 3 aqui, por aí vai, né? Eu acho que eu não sou desses que fala que nunca mais as pessoas vão trabalhar juntos. Não, eu acho que nunca mais vai ser como era também. Exato, Né, porque nunca mais será. Agora, o jeito que a gente está vivendo e trabalhando agora, a gente fez na sexta-feira, a gente faz tempos em tempos, a gente faz na agência um café da manhã com presidentes, né? E a gente sempre convida uma pessoa legal para bater papo, como a gente está fazendo agora, só que a agência inteira acompanha, né? Então a gente já fez com o Dr. Drauzio, a gente já fez com o pessoal da CUFA. Então, assim, a gente sempre leva... E a gente, nesse último, a gente levou a Luiz Helena Trajano. Ah, que legal. E ela falou uma coisa que é muito legal. Esse momento que a gente está vivendo agora, desse jeito aqui, né, é que nem um avião que está voando, né? Agora, o avião, ele tem que aterrissar, pousar, né, encher o tanque e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai continuar trabalhando desse jeito, mas de tempos em tempos, porra, vamos se ver, vamos lá para o escritório, olho no olho, entendeu? Apertar a mão, sabe? Eu acho que isso vai acontecer, mas porra, que nem quinta-feira passada teve o maior mar dos últimos tempos. Eu tinha uma reunião às 9 da manhã.
eu estava na minha casa da praia. Eu acordei às 5, às 6 eu estava na água, às 8 horas eu saí, 9 da manhã eu estava na reunião. Uhum. Tava um pouco tremendo ainda de adrenalina, mas eu tava na reunião, entendeu? Com o cabelo parecido com o do Guga Chakra, meio descabelado? Não, cara, não. Sabe que aquele cabelo dele é de natação, né? Porque o cara nada... Não, eu sei. Ele nada pra cacete. Aliás, ele é psicopata do nado borboleta, né? Eu não sabia disso aí. Cara, em breve eu vou fazer um convite a ele, porque eu tenho um amigo que é amigo dele. Não, cara, assim, ele é psicopata de nado borboleta. Ele nada tipo 3 pau, 4 pau, borboleta. Ah, bom você me falar isso, cara, porque fica mais interessante ainda não, a conversa. Ele é psicopata da natação, deve nadar muito bem, porra. 3 pau nado borboleta, né? Mas... Não, cara, e ele tá, acho que quase todo dia descabelado, a hora que ele aparece lá da piscina, então o cara nada pelo menos quase todo dia, né, cara, lá em Nova York. Mas só para dizer assim, só para fechar aqui o... Então, cara, quer dizer, isso que você... Essa flexibilidade na minha vida que eu ganhei agora, né? Ou, porra, ir pedalar de manhã e depois estar às 9 da manhã na frente do computador. Você não tem o deslocamento, Cara, porra, talvez, né, o teu próprio programa, Endorfina, talvez a gente tivesse que fazer no estúdio, né, há 1 ano e meio atrás, né, a gente teria que fazer, sei lá, numa locação, eu teria que ir lá agora. Cara, vai ser de casa. E sempre será. A não ser que a gente vire, né, amigo e tal, para lá, e vai tomar um dia e ele sabe. Mas fora isso, cara, pra quê? Agora, no teu ramo de negócio, na publicidade, tá fazendo muita falta? Ou, tipo, vamos supor que a gente ainda tivesse que passar mais 3 anos assim, confinados em casa, ia começar a prejudicar o negócio, ou vocês conseguiram se adaptar do ponto de vista do negócio mesmo, não a administração, não você gerenciar a tua equipe, eu digo de você fazer apresentação para os clientes, apresentar ideia, pegar novos clientes e tal, impactou isso de alguma maneira que você acha que vai ter que voltar de algum jeito? Vamos lá, eu acho que é assim, Michel, se você me perguntasse há 1 ano e meio atrás, né, olha, o teu negócio vai ter que ser 100% remoto. Você vai ficar 1 ano e meio sem ver os seus clientes. Apertar a mão do seu cliente, né, na hora de fechar um negócio. Ganhar novos clientes e administrar uma empresa com 350 pessoas sem ir no escritório, eu vou chegar para você e falar, cara, é impossível. Possível. Tá? A gente fez, cara. Né? A gente e todas as empresas do mundo fizeram, né? Agora, o que eu acho, cara, é um modelo que, do jeito que está no Brasil, né? Porque outros países agora, né, com as pessoas vacinadas, né, a gente faz parte agora, né, 5 anos atrás, a gente vendeu a empresa para um grupo mundial. Então a gente tem aí vários escritórios que já voltaram, entendeu? Então, assim, é um modelo, cara, que acaba enfraquecendo, né, o envolvimento que as pessoas têm com a empresa que trabalha. Isso todo mundo. Né, e o que cria o envolvimento? Você, de tempos em tempos, juntar todo mundo fisicamente, olhar no olho, né, sentir o cheiro das pessoas, abraçar. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Não, até o fato de você se deslocar e você, mesmo que seja no subconsciente, cara, eu estou agora no meu trabalho, não no meu quarto, onde está aqui a minha cama, né? Não, cara... Você estar se deslocando para o seu trabalho, acho que isso tem um peso grande, né, tem um peso grande. Eu vi uma matéria semana passada de um cientista muito interessante, que ele fala, por exemplo, aqui, né? Esse lugar que eu estou agora... Eu tinha até um escritório aqui no apartamento, mas eu fui desalojado para ser o quarto da minha recém-nascida. Ah, claro, Olivia, né? Parabéns. Obrigado. Então, assim, bem ou mal, a hora que eu entrava naquele mundo do escritório, eu estava trabalhando. A hora que eu saía, eu parei de trabalhar. Agora aqui, cara, você está tendo o privilégio de ver minha cama, certo? Então, eu durmo aqui, certo? Então, eu durmo olhando, eu trabalho olhando a minha cama e eu durmo olhando o lugar onde eu trabalho. Cara, o cérebro, ele não consegue fazer a separação das coisas. E isso potencializa o estresse num nível, cara, que assim, você tem que ter um processo
para abrir e fechar o cérebro no que se refere a trabalho. Eu tinha, uma das coisas da disciplina que eu tinha, que era xiita, era assim, ó, eu podia ficar até às 11 da noite no trabalho, cara. Mas eu não trazia trabalho para casa. Eu vi você falando isso em algum lugar. Cara, eu podia chegar no escritório às 6 da manhã, mas eu tava em casa, cara, era um lugar assim, principalmente a casa da praia, era um lugar imaculado, assim. Inclusive na praia, quando eu tocava o telefone e eu tinha que atender e era de trabalho, né, finais de semana e tal, eu saía da casa e eu só falava na rua de trabalho. Porque eu queria um lugar imaculado. Exato. Porque essa era a minha disciplina. Você imagina agora. Agora não tem isso. E outra coisa que a gente está também sentindo, tá? Que a gente precisa fazer um modelo híbrido rápido, que chegou-se a um estágio perigoso desse modelo 100% remoto, que é o seguinte, as pessoas têm uma facilidade agora de mudar de emprego, né? Assim, né? Quer dizer, então você tem um talento incrível, uma pessoa lá, sei lá, de super jovem, que tem um potencial maravilhoso, que era uma pessoa que se você tivesse fisicamente presente, eu acho que você poderia, e essa pessoa também, né, você acha que conseguiria criar um link muito maior. Gente que você tem mais relacionamento há mais tempo, tudo bem. Agora, tem muitas pessoas que eu conheci pelo computador, né? E essas pessoas, elas têm uma facilidade de receber uma proposta de mudar de emprego muito maior hoje em dia. O cara mudar de emprego, antes, como é que era? Você tinha que mudar o caminho que você ia de manhã, você tinha que ir para um prédio novo, sentar numa cadeira nova, aquela coisa. Agora você troca o link, cara. Você mudou de emprego, você troca o link. Era o Webex, agora você vai fazer o Zoom e vão mudar umas carinhas lá. Então, assim, essa geração agora, que já era, né, mais inquieta, né, pela idade, nós já tivemos, né, 20 anos, né, muito mais inquieto. Cara, esse modelo de trabalho deu uma gasolina para essa inquietude muito grande. Então a gente está tendo uma rotação muito grande de pessoas em um determinado segmento da agência, que não é legal, cara, porque você tem que criar a cultura, né? E não há cultura empresarial que resista a um churn grande de gente, cara. Não tem, entendeu? E cultura empresarial, pelo menos não hoje, né, em 2021, que esteja, enfim, 100% adaptada a gente estar se vendo por essa telinha pequena, né, cara? Assim, como é que você passa todos os valores, né? Total. Cara, é difícil. Antes da gente entrar na tua fase atual, da tua volta ao ciclismo, que eu estou curioso para saber de onde que veio essa ideia ou essa oportunidade, nessa minha pesquisa que eu fiz aí sobre você, eu descobri que você tem essa imagem de um publicitário, né, premiado e tal, não sei o quê, super competente, mas você é um cara que sempre teve sua imagem, tipo, é o Márcio Santoro, não sei quem é que te chama de Meco, o surfista, né? E eu pergunto isso de vez em quando para alguns executivos, empresários que passam por aqui, isso em algum momento chegou a te atrapalhar? Tipo, sei lá, principalmente, né, mais no começo da carreira e tal, ou as pessoas acharem, pô, cara, então, sabe, alguém chegar, tipo, num absurdo de falar, cara, você chega todo bronzeado segunda-feira no escritório, né, passou o final de semana no Guarujá tomando sol porque você estava surfando, e algum tipo de preconceito, comentário preconceituoso e tal, e como é que você administra isso, ou se você usa também como um branding teu, né, uma imagem que você vende, que você curte, que você acha que te agrega valor, porque hoje tudo bem, você já tem a tua reputação, né, mas no começo você não tinha, você estava construindo a tua, né? Como é que foi essa relação aí do surf com a tua vida profissional, nesse quesito de você ter essa imagem de garoto, tudo bem, você não tem um aspecto, né, com cabelo longo, parafinado e tal, mas essa imagem de cara surfista, que também é um publicitário competente. Cara, eu acho que de novo, né, o meu lado competitivo sempre ele acabou sendo todo canalizado para o trabalho, né? Então, acho que graças a Deus a dedicação e envolvimento que eu tive no trabalho sempre foi tão grande, tão plena, né? Quer dizer, quando eu estava trabalhando, eu estava 100% e estou 100% trabalhando. Tipo, eu estou com você aqui, cara, eu estou 100% com você aqui, né? Então,
eu acho que essa minha, esse meu foco, assim, ele nunca deu muita margem para alguém questionar alguma coisa, falando, pô, mas você é surfista, então, porra, você não vai dar certo, ou pô, você estamos aqui ralando pra caramba, você tá todo bronzeado, aí tá queimado no trabalho e tal. Então, assim, eu acho, Michel, que o negócio sempre foi tão focado, sabe, que isso nunca afetou, né? Agora, é uma fórmula, né, não a fórmula do surf em si, né, mas é uma fórmula que se mostrou vencedora no mundo empresarial, né, no sentido de, assim, você ser um executivo ou um empreendedor, que você tem um negócio, que você se dedica a ele inquestionavelmente, também se você vacilar, qualquer coisa pode ser usado contra você, tá certo? Quer dizer, pô, o cara tá aí porque andar de patinete, tá andando muito de patinete. Então, assim, o importante também Você fica mais uma vidraça, assim, com uma vidraça mais aparente. Eu acho que o importante é você se entregar 100% aqui. Agora, a história, né, mostrou que os profissionais que têm alguma outra atividade, né, física e mental, inclusive, eles passam a render mais como profissionais. Então, eu tenho uma frase que eu uso, e é verdade, assim, diversão é coisa séria. Né? Diversão é coisa seríssima, porque, cara, as pessoas que não se divertem, e aí a diversão, no meu caso, é o esporte, tá? Mas também a pessoa pode querer música ou querer alguma coisa que seja, também tem que ser saudável, não dá para ser diversão para chutar o balde, tá certo? Porque senão vai atrapalhar também no trabalho, né? Mas você levar a sua cabeça para passear, né? Isso é tão importante, né? Quanto você descansar, né? Tão importante quanto você fazer um bom dia de trabalho é você também ter um bom dia de descanso. O mundo, né, mostrou que é assim, né? Tanto é que você vê hoje, né, os principais CEOs, etc., você pegar o perfil desses caras, né, volta 30 anos atrás, a grande maioria eram grandes sedentários, né? Hoje em dia, a maioria dos grandes executivos, CEOs, empreendedores, são caras que têm atividade física importante. Então, eu acho que eu nunca fui questionado, até porque o mundo foi nessa direção, né? E acabou sendo, em termos de imagem, também é bom. Para mim, eu tenho uma imagem ligada a esportes. E eu gosto de servir de exemplo para as pessoas, né? Que eu falo para as pessoas da empresa. Cara, a gente está num lugar que a gente é obstinado em fazer um bom trabalho. Agora, tem que parar de vez em quando. Não adianta você trabalhar 10, 12 horas por dia e não descansar e achar que isso vai terminar bem. Pô, você foi um atleta de ponta, você sabe mais do que ninguém aquela frase, né? Descanso também é treino, né? Você sabe, o próprio atleta de ponta também, cara, se o cara também não descansa, se ele não faz outra atividade, ele quebra, não quebra? Né? Total. É a mesma coisa, cara. Então, na tua vida de negócios também, cara, tem que ter esse outro lado. Então, acabou sendo uma coisa da minha imagem que hoje em dia pega super bem, mas que foi uma construção, não só minha, mas foi uma construção da própria sociedade, né? Que passou a entender que... Eu me lembro a primeira vez que, né, eu cheguei... A gente estava nos anos iniciais da África, pô, uma startup é super difícil, né? E aí eu cheguei para um dos meus sócios e o cara despirocou, né, assim, não entendeu, né, no primeiro ano, né? Que eu virei para ele e falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou indo para um barco na Indonésia, certo? Esse barco vai ficar em Norte Sumatra, tá? São 10 dias no barco e não pega telefone. A gente vai ficar 10 dias sem ter contato. Não, mas estamos no começo da empresa. Eu falei, olha, eu acho que não vai acontecer nada, mas é o seguinte, depois desses 10 dias eu vou voltar tão bem, mas tão bem, que mesmo que se tiver dado um problema, eu vou ser a pessoa mais apta a resolvê-lo. Fique tranquilo. Eu vou estar melhor do que qualquer um para resolver esse problema. Agora, eu preciso desses 10 dias na Indonésia no barco. E assim, é um combinado, tá? Eu faço isso todo ano. Boa. Assim, tá certo? Mas são 10 dias que para mim valem um ano e assim,
é sem comunicação, porque é um barco no meio da Indonésia, no norte de Sumatra, assim, você não está nem em Jacarta, né, que é um lugar mais civilizado, né, e aí também foi um aprendizado, porque aí os meus sócios viram que isso realmente era uma coisa que eu estava falando sério, o telefone não pegava mesmo, né, Exato, e que eu voltava super recarregado, né, e eu gosto muito, né, quando as pessoas vêm para mim e falam, pô, eu me inspiro nas coisas como você faz, quer dizer, de trabalhar como você trabalha, porque até hoje eu trabalho numa intensidade muito grande, mas eu também me dedico, né, à parte de levar minha cabeça para passear de uma maneira muito, muito também intensa, né? Eu acho que a gente está mudando isso aos poucos. Eu acho que talvez a nossa geração seja talvez a primeira geração que está conseguindo fazer isso com mais sucesso. Concordo. Né? E aquela coisa assim, tipo, não, você vai trabalhar, só vai trabalhar, já se mostrou, claro, né, uma coisa prejudicial à saúde do ser humano, não é sustentável, as famílias, cara, né, os maridos, as mulheres, não é sustentável, né, então, assim, essa mesma, hoje, por acaso, eu vi um podcast com o Dave Scott, né, que foi o primeiro Iron Man aí, com esse título, né, e ele falou, cara, ele tá todo lascado hoje de saúde, com 65 anos, porque na época dele não tinha descanso, era treino, e claro, jovem, 20, 22, 25, 30 anos, o cara aguentava, né? E ele diz isso bem claro, cara, tem horas que menos é mais, né? Tem horas que, cara, um descanso vale muito mais do que qualquer treino que você possa fazer. E saber compartimentalizar as nossas vidas, eu acho que é uma grande qualidade e saudável, né? Para que a gente possa ter longevidade, seja no trabalho, seja rendendo no trabalho, rendendo no esporte, enfim. Cara, e daí de onde que voltou essa vontade, cara? A Francesca estava, enfim, para nascer, eu tinha acabado de nascer, e aí você fala, cara, vou começar a pedalar. Foi por acaso porque você mudou aí para perto da ciclovia? Não, eu já estava aqui, né? Eu vi a galera pedalando, tinha ido lá algumas vezes, mas foi a perspectiva de não poder ir para a praia por alguns meses, né? E aí ainda tinha, como eu falei, né, essa coisa de te dar mais VO2, né? E tipo, cara, ontem eu peguei a maior onda da minha vida no Brasil. Que legal, ontem, cara. Né? Que legal. Então, assim, eu tenho certeza que parte do que, né, teve um ciclone aí e tal, e eu caí num mar que parecia Havaí aqui no Brasil, assim, enorme, enorme. Mas lá no Guarujá? Em São Pedro, depois eu te mando a foto. Assim, cara, legal. Tava gigantesco. Porra, eu tava me sentindo super bem, cara. Eu tenho certeza que parte desse se sentir bem aqui tem a ver com a carga de treinamento de ciclismo que eu fiz nos últimos 3 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa começou a alimentar muito a outra, sabe? Eu fazer o ciclismo porque eu não podia estar, né, surfando, complementar a meu treino de natação, ganhar mais capacidade pulmonar para poder, né, assim, estar apto a entrar num mar enorme como eu entrei ontem e poder peguei 2 ondas, né? E pegar 2 ondas assim incríveis, né? Então, eu acho que o ciclismo ele tem, ele foi muito importante também nesse momento de preparação física que eu tô hoje, né? Que eu, honestamente, Michel, hoje acho que eu tô no meu melhor momento de preparação física, assim, de verdade. Tirando a época do BMX Race, cara, tô super bem, assim. E isso, claro, né, faz a gente, né, se sentir bem e, claro, é uma coisa, um círculo virtuoso, né, cara, porque você fala, beleza, cara, vou continuar nisso e eu vou enfim, quero continuar me sentindo bem e quem sabe até me sentir melhor ainda, né. E na bike tem uma coisa, cara, que outro dia tinha um cara pedalando na minha frente, o cara era forte pra caceta, assim, sabe, de vez em quando você fica na roda de um cara muito forte, né, aí você fica olhando pro cara, assim, meu, cara forte, né, e você, você no vácuo do cara, o cara tá tomando aquele puta vento,
né? Você na roda dele, fazendo uma puta força, sabendo que você está fazendo, sei lá, pelo menos 20% a menos de que força do que o cara tava fazendo, porque tava um puta vento na cara, e o cara, assim, cara, aí eu tive um insight aqui, o seguinte, cara, nós somos o motor dessa engenhoca, né? Na bike nós somos um motor. O ser humano é um motor, cara. Então, assim, e é um motor que é como um motor de carro, né? Para ele funcionar, ele tem que estar com óleo, tem que estar com gasolina, tem que estar não sei o quê, tem que estar cuidado. Cara, nós somos o motor dessa engenhoca, cara. Não tem outra coisa, entendeu? Nós somos um motor sentado lá em cima. E assim como o motor, eles têm que cuidar dele, né? Então, assim, enquanto motor da engenhoca bicicleta, a gente tem que estar muito bem, né? E aí você começa, eu também, né? Antes, porra, tomava Coca-Cola pra caramba, não tava nem aí, comia gordura pra caramba, comia umas coisas difíceis pra caramba de digerir, sabe, assim, coisas que eu sabia que me faziam mal, assim, mas eu comia muita pimenta e tal. Cara, hoje, por conta de cuidar desse motor, né, no ciclismo, que é o que você falou, cara, você vai fazer os 100K de Romeiros, se você tiver tido uma semana onde você se alimentou mal, dormiu mal, ou na véspera foi dormir tarde, não sei o quê, você não faz, cara. Você não faz, você quebra no meio. Não tem, no surf ainda, se você tiver mal, você fica lá boiando, em vez de pegar 20 ondas, você pega 5, entendeu? Na bike, cara, não tem acordo, cara. Se você não tiver cuidado, bicho, você vai ficar no meio do caminho, entendeu? Aí você já participou de 2 Gran Fondos, é isso? Eu fui o primeiro Gran E do Letap. O primeiro Gran Fundo eu tinha acabado de começar, eu fiz o meio, que foi uma experiência super legal, a prova é incrível, né? Fiz o médio fundo. E aí no ano seguinte, até a minha mulher me acompanhou, ela fez os 80K. Ah, que legal, cara, que legal. Foi bem assim, depois que a Francesca nasceu, ela começou com esse negócio, cara, o que você está acordando às 5h30 da manhã, meu? Eu vou começar a acordar também, né? E aí o Betão começou a treinar ela também, e aí a gente... que bacana. Aí nós fomos juntos para Nova York, foi muito legal, e eu fiz o Gran Fondo, né? E ela fez os 80K, né, no ano seguinte. E aí depois eu fiz também 2 vezes o Letap, que eu achei também uma prova super legal, né? Eu fiz o ano passado eu fiz o Letap o grande, e o ano retrasado eu tinha feito o meio, né? De novo, né? Endurance não é o meu forte, cara, mas o desafio é interessante, né? Eu sou meio... O desafio, é isso que eu ia falar. Cara, eu sou pesado para escalar também, né? Então, para mim é dolorido. Agora que eu tô fazendo um pouco de bike enduro, né? Eu tô vendo que meu negócio, assim, é bem mais a descida, né? Porque você pesado para descida, você desce que nem uma bala, né? Então, assim, na descida eu vou super bem, cara, no enduro. Legal. Mas, assim, porra, o Letap, assim, especificamente, tem aquela parte lá do machadinho, né? No Letap. Nossa, cara, O que é aquilo, mano? Pelo amor de Deus. Agora, o que te atraiu para fazer uma coisa que, né, a princípio não é o teu forte, né? Fazer subida, fazer desafio, fazer muito endurance. É exatamente o cara virar para mim e falar, ó, tua musculatura inteira é de explosão, você é muito pesado para fazer subida. Eu falo, puta, tá aí. Vamos fazer esse troço aí, entendeu? Não cutuca. Não, mas não é, porque, pô, se fosse fácil, né? E você fica assim, ligado na competição em si, então, tipo assim, seja com você ou seja com as pessoas da tua faixa etária, sei lá. Não, aí assim, se eu entrar nessas, cara, eu já me peguei quase entrando, assim, porque você sabe mais do que ninguém, é perigoso esse troço, né? Perigoso. É um canto da sereia, assim, né? Aí eu comecei a já fazer bom, para eu começar a ficar competitivo aqui, eu tô com 82 quilos, para ficar competitivo aqui eu tenho que ir para 75, como é que chega em 75, não sei o que, aí até minha mulher virou e falou assim, aí você tá começando a ficar meio doidão, né, assim, porque aí ia mudar muito a minha vida, e aí tem uma coisa, que aí chegou um dia, o Cris virou para mim e falou assim, Márcio, se você quiser melhorar, fazer esse negócio, você vai ter que me dar um pouco do seu tempo do surf aí,
e a gente vai ter que investir mais na bike. A hora que ele falou essa frase, eu falei, Cris, isso não vai dar, cara. Não. Assim, pô, é que nem essa semana, né? Deu onda quarta, quinta, sexta e sábado. Eu já mando para ele assim, eu falo, cara, já pode tirar da nossa planilha aí, vai ser só surf, cara. E aí ele já passa o ciclismo para domingo e já diminui a carga, entendeu? Então... Então é legal porque você está conseguindo ter esse equilíbrio que pende ainda para o surf como o teu esporte principal, o trabalho como o teu lado competitivo e a bike de fato é uma maneira de você melhorar o teu condicionamento físico, de curtir também, porque fazer essas viagens, participar de um Letap, de um Gran Fondo é de fato muito bacana, mas você está conseguindo se manter isolado desse canto da sereia, como você falou, que eu achei legal, porque é verdade, cara, o negócio começa a te sugar, e a gente vê gente, cara, que se divorcia, que quebra a empresa, então, exatamente. O cara despiroca, o cara fica doido, né, cara? Não, porque, pô, você vê o cara indo para Campos no meio da semana, assim, sabe? Você fala, porra, como assim? Não, calma, menos. Então, assim, o que eu tento fazer, por exemplo, num Gran Fondo e num Letap, para mim é um negócio tão desafiador que só de eu chegar já é uma vitória, entendeu? Então eu faço para essas coisas assim, essas provas eu entrei para chegar. Eu tinha me inscrito agora em outubro, né, no que seria o maior desafio para mim até então, que era fazer o Alt-Route do Mont Ventoux, né, Ai, que legal. Tô inscrito ainda, né? Mas eu não sei se eu vou fazer, né, cara? Não sei se eu vou conseguir. Por conta os voos para a França estão cancelados do Brasil, né? Então... a gente talvez não vá conseguir entrar em muitos países. É a impressão que eu tenho também. Assim. Agora, o meu sonho máximo é fazer um Cape Epic, cara. Então, eu te falei, cara, assim, essa é uma coisa que, enfim, cara, conversa com o Cris, porque se você tá curtindo mountain bike hoje, cara, é uma aventura de novo, né? Você vai com a prancha de surf, deixa ela guardadinha lá, né? Terminou a prova, você embala a bike no Malabike, deixa ela no hotel, no aeroporto e vai surfar, cara. Mas eu avaliei bem a prova, Michel, é puxado, cara, é puxado. Enfim, no mundo inteiro tem, mas na própria África do Sul tem várias provas menores, tem uma lá que agora me fugiu o nome, o Abraão Azevedo, que eu recebi faz pouco tempo, né, que é o nosso brasileiro mais campeão lá na categoria Master, ele falou, me fugiu aqui a prova. Mas tem N provas, né, em vários lugares incrível lá, menores. Né? Isso que é incrível, que tem os bike parks, as provas passam pelos bike parks. Então, né? Cara, é incrível, assim, a maneira como eu gosto de traduzir, para quem não conhece a Cape Epic, ali ao lado, né, do Western Cape, que o resto da África do Sul eu também não conheço, fiquei só no Western Cape, é como se fosse um Brasil que deu certo, sabe? Lembra muito, cara, o Brasil, a alegria das pessoas, não é uma coisa tão certinha como é a Europa ou como é os Estados Unidos, ou sei lá, o Japão, mas, cara, é uma mistura super legal, cara, e sei lá, eu sou suspeito para falar. Quem sabe, o Cris já falou, ele falou, olha, a prova para você fazer é o Cape Epic, vamos? Eu falei, olha, tudo bem, mas você vai mexer nas minhas gavetas? Você vai mexer no meu surf? Ele falou, vai ter que mexer. Eu falei, então não. Eu ia te perguntar se você já estava começando a ficar com fama agora no meio, né, publicitário de não é mais surfista, é ciclista, mas eu não vou perguntar porque eu já entendi mesmo que o ciclismo é só uma atividade, o surf ainda vai continuar. Mas o pessoal fala, pô, agora tá pedalando também. Ele fala, pô, como é que você consegue tanto tempo para isso? Eu falo, cara, é só se organizar. Não, e tem a vantagem, né, cara, assim, o surf não dá pra você surfar, pelo menos, acredito eu, não todo dia, né, cara, porque o trabalho de você ter que se deslocar para o litoral, voltar, ou você tá morando no litoral um tempo, passar um tempo no litoral agora na pandemia, e mesmo no litoral dá pra você pedalar, né, não sei como é que tá lá a Mogi Bertioga, não, a estrada de Bertioga ali, que eu pedalei muito, o assalto era horrível, não sei como é que tá lá. Ali no ano passado, na pandemia, eu pedalei bastante lá, só que agora tá muito cheio. Agora, os condomínios, Michel, eles têm um treino muito bom de mountain bike lá. Então ainda dá para fazer mountain bike, dá para fazer gravel. Por causa das subidas lá, cara. É que o piso é de paralelepípedo, né? Mas
Então, aí vai de mountain bike. Mas as subidas são incríveis, cara. Lá tem um circuito que você faz um treino de 40 quilômetros com 1.200 de altimetria. É um super treino, cara. Legal. Mas, enfim, o ciclismo dá para ser um esporte adicional na vida de qualquer um, né, cara? Principalmente para ganhar condicionamento físico. Você passou a tua vida, né, depois que você se tornou um surfista, né? Você já falou aqui de Sumatra, mas você já me escreveu aqui, você já viajou o mundo, né, nesses picos de surf. Sim. Os mais famosos e tal, e tudo mais. Como é que você... Aí você passou a nadar para ter condicionamento físico para surfar, porque, via de regra, até então, o surf era só final de semana, porque Sim. a vida, então, era, né, São Paulo durante a semana e final de semana. A natação, por si só, ela conseguiu ir te promovendo a saúde necessária, o condicionamento físico necessário para você continuar sendo um surfista, sério, não competitivo, mas sério, mesmo com o passar dos anos, ou você começou a incorporar musculação, ou yoga, ou core, ou crossfit, ou sei lá? Eu fiz 15 anos, junto com natação, de Ashtanga. Que foi muito importante, cara. E eu sinto falta, assim, é que realmente aí... Pro lado físico e mental também, porque, cara, a vida de publicitário, né, todo mundo fala que é uma loucura, né, cara, assim, a vida de publicitário mas também pelo lado mental ou mais mesmo para buscar aí um equilíbrio para o surf? Não, cara, eu acho que eu sempre... A yoga para mim sempre foi... Eu falava, isso aqui não é yoga, isso aqui é fisioterapia para mim, era mais pro corpo mesmo, porque eu sou muito duro, Entendi. Né? E aí, e aí quando eu comecei a andar de bike, cara, não dava pra natação, bike, surf, tá? Aí, também o dia tem 24 horas, exato, né? Pera lá. Exato. E a Ashtanga não é uma coisa que você faz assim, é um negócio que te consome, né, cara? Você fica, você sai pingando, não é um negócio que é relax, né? Então o ciclismo aí empurrou a yoga pra fora, assim, né? E aí nessas natações, eu tenho segunda e sexta faço natação e terça, quarta e quinta pedal, né? Então essas segunda e sexta de natação, antes de cair na água, eu sempre faço um bom alongamento e faço bastante elástico. Eu tenho um personal aqui que a gente faz uma série bem focada para surf, para fortalecer e alongar. Legal. E dentro da água também a gente faz um treinamento, hoje em dia, de natação, mas também voltado para o surf. Então aqui no prédio, por exemplo, na piscina, tem uma prancha soft top, que eu fico treinando tiro na prancha, o cara prende um elástico na prancha. Que legal, cara. E eu também faço trabalho pulmonar de apneia, e eu cruzo a piscina com um pezinho, sabe? O pezinho de halteres debaixo d'água. Sim. A escola do Laird Hamilton. Então, assim, eu faço bastante isso também, cara. Que legal, cara, que bacana. É um treino bem alternativo. E com o passar dos anos, né, passando pelos 30, depois 40 e agora com 50, você foi lidando bem aí com as mudanças na nossa vida, né? Você passou a ter filhos, hoje você já está com 3, o vigor físico já não é a mesma coisa, a recuperação já não é a mesma coisa, isso você foi lidando numa boa? Foi, porque eu acho que desses últimos 3, 4 anos, eu voltei a ter uma intensidade de treinamento que eu não tinha desde de que eu tinha parado o ciclismo BMX Race, sabe? Eu não tinha mais vida de atleta, propriamente dita, tá? Eu fazia ginástica, surfava, nadava, mas era uma coisa... Eu fazia yoga, mas era uma coisa que era tipo 30% do meu tempo livre. Hoje, desses últimos 3 anos, 70% do meu tempo livre é fazendo alguma atividade física. Então, eu tô melhor hoje do que eu estava 5 anos atrás, mas de longe, Michel. Que legal isso, né, cara? De longe, assim, de longe, cara. É impressionante. Eu gravei com o Abílio Diniz no começo do ano, e eu não sei se ele falou isso no episódio aqui, ou se ele falou isso em alguma matéria ou no livro dele. E aí, a hora que eu estava preparando a pauta, eu
eu falei, cara, esqueci de colocar, quando eu estava lendo a pauta agora antes de gravar, eu falei, cara, esqueci de colocar isso aqui na pauta, eu vou perguntar aqui para você. O Abílio disse que ele parou de fazer esses esportes, tipo natação, por exemplo, ainda lá atrás, porque era uma coisa muito monótona e a cabeça dele não desligava, né? Ele ficava olhando para o azulejo e pensando, enfim, nas coisas da vida dele. E aí ele achou o squash uma válvula de escape legal, porque você não tem tempo, né, cara, de ficar pensando que você tá sempre ali. Eu não sei se o surf é assim, né? Porque tem aquela história também de você ter que ficar esperando a onda. Eu não sei se você fica lá pensando nas soluções para os seus clientes. Mas a bike tem, né, cara, assim, principalmente quando você está num ambiente mais ou menos controlado, né, você fica pedalando, cara, eu tenho altas ideias, cara, eu fico, enfim, e eu que pedalo há muitos anos, cara, assim, eu posso garantir que todas as minhas melhores ideias ou as soluções para os meus problemas de vida pessoais, eu encontrei pedalando. Isso é uma coisa que para você não pegou, tipo, você sentar numa bicicleta estacionária, num rolo, não sei se você também faz rolo, ou ir para que seja para uma ciclovia, ou talvez para Romeiros, vai pedalar sozinho lá, cara, de ficar pensando muito nas coisas da agência e tal. Isso acontece com você, te atrapalha, é legal, porque vai te trazendo esses insights, porque dizem que é por conta justamente do excesso de oxigenação, né? Você está fazendo o teu corpo oxigenar e trabalhar, né? A respiração e tal, o exercício aeróbio, e de repente o cérebro funciona melhor, né? Que também é por isso que dizem que dá o estado de flow e tudo mais. Como é que é essa relação de um publicitário pedalando numa situação onde você tem tempo de ficar pensando na vida? Cara, eu vou te falar, talvez seja por essa disciplina que eu criei. Por exemplo, eu passei vários anos da minha vida indo todo final de ano para o Havaí, né? Para fazer uma temporada lá de surf lá. Cara, eu entro num transe que eu só fico preocupado que prancha eu vou cair, que quilha eu vou usar, qual o tamanho da onda. Assim, cara, eu saio completamente. A hora que eu tô pedalando também, cara, eu só tô pedalando que equipamento que eu tô. Eu sou meio psicopata com equipamento, né? Então... Eu tô sabendo já, um passarinho me contou que até de roda você gosta. Exatamente. Então assim, cara, eu entro num transe, Michel. Eu entro num transe, cara, assim. E o que eu me ferrei é que é o seguinte, prancha é barato, né? Bicicleta, puta que pariu. Não é muito. Não é muito. Não, mais com dólar a 6 para 1. Não, então assim, mas cara, eu fico em transe daquilo que eu tô fazendo, cara. Assim, eu não penso em trabalho. Eu penso em trabalho a hora que eu paro, é impressionante, eu paro, relaxo, não sei o que e tal, aí a hora que eu ligo o computador, aí eu começo, cara. Você não leva trabalho nem para casa, quer dizer, não levava, né, mas agora a gente está numa situação pandêmica e não leva trabalho para o esporte. Eu não levo trabalho para o esporte, cara, porque ali é a hora que eu tô, porque talvez seja, o negócio é tão intenso, a vida do publicitário, né, ela é tão intensa, cara, você lida com muita ansiedade, você lida com muita... você tem que animar as pessoas, você tem que acalmar as pessoas, muitas vezes. Você tem que lidar com muitas ansiedades, você tem que liderar o time. É um negócio muito intenso, assim. Uma das coisas boas que está acontecendo, né, nesse home office é que a minha esposa está tendo uma noção do que é o meu trabalho, assim. E ela tá chocada, cara, com a intensidade e as horas que eu fico, e com a quantidade. Tem dia que eu falo para ela, hoje eu falei com 200... Com volume, né? Hoje eu falei com 200 pessoas, cara. Caraca, e teve um dia que eu contei, eu falei com 200, e não falei 200 pessoas num call, né? Eu falei com 200 pessoas, cara. Tudo bem, o maior call que eu fiz, tinham lá que tinham 5 pessoas, eu escrevi lá 5 pessoas. Mas depois foram o seguinte, foram 90 ligações, assim, cara, é muito intenso, cara, é muito intenso. Então, porra, se além disso, nessas 10 horas, 8 horas, que eu fico na frente do computador, falando no telefone, eu ainda pensar em trabalho, quando eu tô levando a minha cabeça para passear, cara, aí não vai terminar bem, cara. Não vai, vai terminar no hospital, ou enlouquecendo, coitado da tua família. Entendeu? Você, pra gente encerrar aqui, você conseguiria dizer, Meco,
a coisa mais legal que o esporte te proporcionou na vida, assim, que você valoriza, ou chega a falar nas suas palestras, nas suas apresentações aí nessas reuniões, fale com os presidentes e tal, uma coisa que você se orgulha, né, e que você valoriza e que você quer passar para os teus filhos, que você quer passar para as pessoas enfim, que você influencia, que estão aí no seu dia a dia profissional? Cara, eu acho que a disciplina, acho que é a primeira coisa, né, que o esporte deu, que a gente comentou aqui. Acho que é um pouco do wrap-up de tudo que a gente falou, né? Eu acho que é a disciplina que a gente falou aqui, né? A capacidade de competir, né, que te dá o esporte, dá uma capacidade de competir incrível, né? E também, cara, como é que chama? O desafio, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui, puta, mas você é um cara pesado, você é um cara que tem uma musculatura mais de explosão, pô, você vai fazer uma prova de endurance que é conhecida por ter muita subida, cara. Puta, vou tentar, né? Então eu acho que o esporte deu isso também para mim, né? Essa capacidade de você se desafiar, né? É uma determinação, né? O meu filho, né? Eu tô levando ele direto comigo pedalar, e o meu filho de 10 anos, pedalar e surfar, né? Aí eu levei outro dia ele pela ciclofaixa, pela ciclovia, sabe aquela parte que dá uma subidinha antes de chegar na Avenida Ibirapuera ali, sabe? Você vem vem da Faria Lima ali, tem uma subidinha ali, né? Tem uma subidinha. Pô, aquela subidinha, eu tava no meio da hora que eu olhei pra trás, o moleque tava meio cansado pra caramba, largou a bicicleta. Aí, 10 anos, né, tem o Javier. 10 anos, aí chegou lá em cima, cara, ele tava assim, porra, não, cara, não consegui, eu nunca vou conseguir fazer essa subida. Porra, outro dia, ele chegou aqui e falou, papai, eu quero que você me treine pra eu conseguir fazer aquela subida. Porra, cara, que legal. Aí nós descemos na garagem aqui, cara, tava chovendo no dia, né? Uhum. Porra, eu fiz ele subir 12 vezes a rampa da garagem aqui. E o moleque, não, vamos mais uma, pai, vamos mais uma. Porra, cara, assim, tem uma determinação que tá saindo dali, entendeu? Claro, opa. E ele falou, cara, eu vou voltar lá e eu vou subir vou fazer aquela subida lá. Eu falei, não, show. Vambora. Cara, que legal, cara. Então, assim, eu acho que essa coisa do desafio, então acho que é disciplina, né, é competição e o desafio, não necessariamente de você ganhar, porque ele fazer aquela subida lá não tá ganhando de ninguém. Ele só está ganhando o desafio com ele mesmo, né? Exato, é aquela sensação de você realizar, de você conquistar, né, aquela subida, enfim, você conquistar aquele mérito de ter feito aquilo. Eu até demorei para achar a palavra, porque desafio, acho que é uma palavra simples perto do que é, né? Essa terceira coisa que o esporte dá, porque não é bem só um desafio, né? É um ímpeto de vida, né, cara? O esporte ele te dá essa coisa, sabe? Acho que só quem foi esportista entende o que eu tô falando, assim, sabe? Tem muitas pessoas que não são esportistas e que eu trabalho junto e eu falo sobre isso, né? A pessoa não entende muito. É difícil bater na pessoa, né? Enfim, a pessoa não consegue enxergar, né? Realizar aquilo. Agora, Meco, para acabar mesmo, cara, você nada, você pedala, você vai pro Havaí todo final de ano ou ia. Faltou a corrida, né? Ah, puta, corrida, cara. Não. Corrida é o seguinte. Você não gosta? Cara, eu sou um cara pesado, né? Uhum. Eu sou pesado porque eu sou ossudo, sabe aqueles caras ossudo? Sei. Não sou um cara leve, cara, entendeu? Uhum. E aí, porra, pra correr, cara, é muito pesado. Eu já fiz a São Silvestre uma vez. Você acredita? Opa, que legal, cara. Na época que ainda era noite? Na época que era noite ainda, a gente fez um grupo de amigos, eu treinei 6 meses lá. Foi super legal, cara. Eu fiz até, acho que era ainda quando era 13 quilômetros, né? Uhum. Eu fiz, sei lá, eu fiz em menos de 50 minutos, fui super bem, cara. Porra, que bom, mas cara. eu tinha 17 anos, entendeu? Opa, e foi super legal, porra, aí chegamos na Paulista, aí viramos a meia-noite na Paulista. Foi super legal, cara, mas a corrida sempre foi uma coisa sofrida pra mim, cara. Entendi. E aí... Porque, cara,
né, você falou do Havaí, claro que eu não posso deixar de lembrar de Kona, né, cara, que o Havaí é uma das mecas para os surfistas, mas é a meca do triatleta, né, de qualquer triatleta. Legal, cara, muito obrigado. Tem algum desafio ciclístico, além desse Haute-Route Mont Ventoux, que a gente não sabe se vai acontecer, mas alguma vontade, alguma coisa que está na tua lista, além também da Cape Epic, é claro, mas uma coisa mais factível, assim, não, cara, a hora que voltar tudo eu vou fazer de novo um Gran Fondo, eu vou... Eu queria muito, minha mulher falou semana passada, falou há 2 dias atrás, ela falou, pô, vamos fazer de novo um Gran Fondo em Nova York. Então, acho que seria muito legal a gente voltar a fazer um Gran Fondo juntos lá. Olha lá, isso é legal, né, cara? Foi muito legal. Deixa a Olivia, ano que vem talvez dê, né, cara? Deixa a Olivia passar aí dessa fase de amamentação e tal. Eu vou fazer o Letap de novo agora, em Campos, tô inscrito. Tô inscrito pro Letap do Rio também, que não sei se vai rolar. Cara. Mas sabe o que eu queria fazer, que eu não fiz? Eu queria fazer uma viagem de mountain bike aí, para essas, tipo Whistler no verão, entendeu? E descer de bike, aquelas piramideiras lá. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Ou ir pro deserto de Mojave, sabe? Andar de mountain bike lá. Enfim. O deserto do Mojave, enfim, eu descobri que eu gosto de desertos, sem querer eu descobri isso. Mas o deserto do Mojave já pedalei lá, cara, é legal, meu, assim, é uma experiência bem inóspita, cara. Legal. E se prepara porque venta, né? Além do calor, é óbvio, né? Meu, venta pra caramba, cara, venta demais. Bom, beleza. Cara, obrigado aí pelo papo, bacana conhecer um pouquinho mais aí da tua trajetória, ainda mais agora ciclista. Imagina. E é isso, cara, volta lá agora pra tua família, obrigado por ter... Não, imagina, cara. Dado aí tanto do teu dia aí pra gente. Imagina, eu queria, é isso, cara. Eu queria te dar os parabéns da forma profissional que você lida aí com o teu podcast. Parabéns. Eu acho que você está fazendo de uma maneira muito, muito profissional já. Você falou, tô aqui querendo... Cara, já é muito profissional, super sério, que parabéns. Bom, cara, obrigado. Altíssimo nível. Que bom, cara, vindo de você, aí agora que eu me senti pimpão aqui. Falou, meu. Cara, legal. Foi o teu primeiro podcast? Eu não achei podcast com você, né, cara? Porque eu vou direto em podcast. Não, podcast não, já fiz live pra caramba, mas podcast é o primeiro. Estamos estreando aí. Olha lá, pronto, olha lá. Tá bom? Pronto, então pronto. Já ganhei aqui um prêmio, então. Valeu. Cara, obrigado mais uma vez. Volta lá pra tua família. Um beijo pra tua esposa, pras crianças. Cara, parabéns pela Olivia. E um bom final de semana, Meco. Valeu, obrigado, cara. Valeu, Michel. Um abraço. Tchau. Tchau. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Agora sim, dá para saber de onde é que vem essa competitividade que tornou o Márcio um cara super premiado, campeão, super reconhecido. Essa disciplina, finalmente o segredo dele está revelado. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Um cara aí super bacana aí, com uma história de vida bem legal e com alguns ensinamentos que eu acho que vale a pena ser compartilhados. Aliás, dê um alô pro Márcio, né? Eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no meu site, como eu faço sempre, no endorfinabr.com, alguns links para que você entre em contato com o Márcio através das redes sociais, para que você conheça um pouquinho melhor o Márcio, ou alguns assuntos que a gente mencionou na conversa de hoje. Aliás, a gente falou aqui da Cape Epic, falei do Abraão Azevedo, né? Foi um episódio que já faz aí umas 2 semanas, 3 semanas que foi ao ar. Dá uma olhadinha lá se você quer conhecer um cara aí, um super atleta, um perfil completamente diferente do Márcio, mas um cara também igualmente disciplinado, igualmente competitivo. Não é à toa que com 50 anos ele ainda está no topo do mundo aí na categoria dele, na categoria Grandmaster lá na Cape Epic. E também Abílio Diniz, claro, o grande Abílio Diniz, um super executivo que tem o esporte no DNA e que fez tão bem para o nosso esporte brasileiro durante muitos anos. Vai lá, você acha todos esses convidados e todos os convidados do Endorfina nesse mesmo lugar que você está ouvindo esse podcast hoje, seja no meu site ou no seu agregador de podcasts preferido. E se você ainda não assina a newsletter do Endorfina, vai lá no meu site e você preenche lá seu nome e seu e-mail, claro, como é normal para você
receber um newsletter, e toda sexta-feira ou a partir da próxima sexta-feira você já recebe na sua caixa de entrada, na sua caixa de e-mail, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, com assuntos que eu gosto de compartilhar com vocês, seja sobre o convidado da semana, sobre convidados que já passaram por aqui, futuros convidados, e dicas, simples dicas que eu gosto de estar dividindo e compartilhando com vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio. Vai lá na Apple Podcasts, faça um review, escreva uma mensagem para mim falando sobre o que se trata, o que você acha do Endorfina. Isso ajuda muito o Endorfina a chegar cada vez mais longe a novas audiências, e isso, claro, para mim é super gratificante. E até a semana que vem com mais um episódio sensacional, que por sinal tá gravado e vocês não perdem por esperar. Então vamos lá, quinta-feira da semana que vem vocês vão ter aí mais um episódio espetacular. Valeu, um abraço e até a próxima. Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas, uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em sevensherpas.com e siga Seven Sherpas no Instagram, lembrando que o Seven é numeral. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o criador da Seven Sherpas, ouça meu episódio com Christian Kittler. Foi uma história muito legal, um bate-papo muito legal com ele, que também é o criador do Active.com e do Ativo.com. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência, que com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E ouça o episódio com o fundador da Titanium, meu grande amigo aí de longa data, mais de 3 décadas, o Giovanni Caldas. Dá uma olhadinha nesse mesmo agregador de podcasts que você está ouvindo agora, esse finalzinho desse episódio aqui agora, e procure por Giovanni Caldas. E por fim, esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil deles no Instagram, Bovem_Energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.